Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mães Conectadas e hoje um podcast muito especial com duas mães maravilhosas, minhas amigas, que estamos aqui super conectadas para conversar com vocês, trocar experiências sobre a maternidade atípica. Graziela Fopa, boa noite, Gra, muito obrigada por ter vindo. Boa noite, Rê, eu que agradeço. E a Renata Cursô. Sua xará, né? Sua xará, maravilhoso o seu nome. Bom, a Gra é mãe de 3, do Otto, da Alice Benício, na ocasião mãe atípica da Alice de 8 anos, síndrome de CDG, é isso, Gra? Isso, CDG. CDG. Vamos saber um pouquinho depois sobre o que é. Certo. E a Renata, mãe da Celina, 3 anos, com um diagnóstico raro. Também, uma síndrome rara. Raro. CDG também é raro, Gra? Sim. Também é raro. Gente, somos todas raras aqui, porque o Matheus também é raro, né? É. Vamos começar conversando um pouquinho como foi a gestação, se vocês descobriram nas ultrassons algo só depois do nascimento, porque essa é uma curiosidade que particularmente sempre me perguntam também. Porque a maternidade atípica, ela acontece, né? E muitas vezes a gente não sabe. Tem situações que só depois do nascimento e tem situações que já durante a gestação a gente já descobre. Como foi para você, Rê? Da Celina, a Celina foi uma gestação planejada, tudo correndo perfeitamente bem. Até 38 semanas, que daí eu fui fazer um ultrassom, porque eu queria parto normal e a Celina estava sentada. E aí eu tinha doula, a gente fez uns exercícios e fui lá para ver se poderia ter virado. A gente sabia que a chance era pouco, mas a gente foi. E aí, quando foi fazer, eu vi que a médica ficou muito tempo na região que estava a cabeça da Celina. E quando eu saí, que eu peguei o laudo, né, estava escrito lá, ela tinha proeminência nos ventrículos laterais, que hoje eu entendo que é a hidrocefalia. Só que na época eu perguntei pro meu obstetra, eu perguntei pro pediatra que ia acompanhar, até pro anestesista, né? O que é isso? O que é isso? Eles não me falavam. Aí eu cheguei depois do meu obstetra de novo, eu falei assim, doutor, não existe isso de esperar nascer pra ver, né? Porque era o que eles me falavam. A imagem já mostrava, né? Isso. Aí eu falei, tem alguma coisa aí, o que é isso? Aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, olha, pode ser que quando a sua filha nasça, ela tenha que colocar uma válvula na cabeça de imediato. Aí, naquela hora eu já... Aquela loucura, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo, mãe? É por isso que a gente não fala, olha a sua pressão, que ele já tirou minha pressão, já tava alta, né? A gente tava descontrolada. Aí, beleza, tinha que esperar, não tinha nada concreto. E aí, naquele dia que ele falou isso pra mim, era uma sexta-feira de manhã, quando foi sexta pra sábado, de madrugada, minha bolsa estourou e tal, daí eu fui pra maternidade, os médicos já sabiam dessa questão, estavam apreensivos esperando, né? E ela nasceu. Quando ela nasceu, eles só mostraram ela pra gente. Ela teve um choro muito baixinho. E aí mostraram ela pra gente. Ela tinha os pés tortos e tinha, assim, uma fisionomia roxinha diferente. Aí eles levaram ela pra UTI falando que ela não estava respirando bem. Aí pronto, aí levaram ela ficou 14 dias na UTI, saiu e aí começamos primeiro a buscar a questão dos pezinhos tortos, né? De imediato foi isso. Aí ela fez o cariótipo. E não é um exame que às vezes sai rápido, né? Eu acho que o cariótipo ele demorou um pouquinho. Uns 10, 12 dias demora. Eu acho que foi, aí não deu nada. Aí veio o Arrai. Aí também não deu nada. O Arrai ela já fez com alguns meses depois. É mais 2 meses para ser o resultado. O diagnóstico, de fato, da Celina veio só quando ela tinha 10 meses. Que fechou o diagnóstico. Isso, que fechou. Falou assim, não, a Celina tem uma síndrome rara, chamada Spritzen-Goldberg. Ela tem alteração no gene tal e no gene... Ai, gente, eu não vou lembrar a letra, mas... qual que é o nome da síndrome? Spritzen-Goldberg. Spritzen-Goldberg. Ela tem 2 genes alterados. Sim. Então, aí aparece certinho nesse exame. Então, aí, o diagnóstico dela fechou quando eu e meu esposo fizemos os exames, né, pra ver se a gente tinha algum desses genes.
E aí, sim, eles fecharam o diagnóstico da Celina com 10 meses. Mas até lá, no começo, a gente passa por aquele período de negação, né? Sim. Você tem sempre uma expectativa de tipo, não, pode ser só a fisionomia dela diferente, né? Na verdade, a gente sempre tenta arrumar, não uma desculpa, mas querer, às vezes, tampar o sol com a peneira. Isso é natural logo no início, né? Eu acho que qual mãe atípica não passou? Ainda mais Ou quando passa os até exames hoje vêm, por isso. tipo, os exames não vinham com alteração. Né? E aí você fala assim, bom, se não tem... Porque até a gente entender como funciona a parte genética, né? A gente, no começo, acho que o primeiro ano da gente, a gente não sabe muita coisa, né? E aí eu achava que não, se não apareceu, não vai ter, mas não é bem assim. Mas é aquela coisa, só depois que nasce mesmo, pra gente saber a real situação dos nossos bebês, né? É. E você, Gra, teve o Otto, é o mais velho. Isso, o Otto, quando o Otto tava com 1 ano e 11 meses, chegou a Alice, né? E aí também, uma gravidez super tranquila, não foi visto nada na gestação. Na verdade, nessa época eu morava numa cidade próxima aqui de Dourados, que é Maracaju, e lá não tinha muito, assim, ultrassom, essas coisas. Então eu precisava vir para Dourados fazer. E já não era tão simples, porque isso há 10 anos atrás, né? Há 8 anos atrás, desculpa. Não era tão simples porque eu tinha o Otto pequeno, né? É toda uma logística, né? E aí, o último ultrassom que a gente fez, não percebeu que a Alice também estava com baixo peso. Então, ela nasceu de 37 semanas, porque ela entrou em sofrimento fetal. Ela nasceu muito pitica, ela tinha 1,645 kg. Nossa! De 37 semanas. E ela nasceu de um parto normal em casa, porque no parto do Otto, que era a minha referência de parto, eu fui pro hospital muito cedo, e aí a gente ficou lá 27 horas em trabalho de parto até ele nascer, né? E aí da Alice eu tava muito preparada, né? Falei, não, da Alice eu vou ficar até no último minuto em casa. Tô bem, sei de tudo. Conta pra gente como é que foi. Foi mais ou menos assim. Então eu entrei em trabalho de parto no final do dia, passei a madrugada inteira sozinha lá, né? Nessa casa que eu morava em Maracaju, a gente tinha uma banheira, então eu ia na banheira, dava uma caminhada na sacada. Ia na banheira, caminhava na sacada. Com contração, com dores de... Parto normal. Gente, já tava na contração ali, já ia nascer. 5 horas da manhã, o Wagner, meu esposo, ele percebeu que eu estava, né, ali com dor. Sim. Aí ele falou, não, a gente vai pro hospital agora. Eu quis segurar ele em casa. Eu falei, não, é que não tá na hora ainda, porque eu sei, eu tô relacionando com o parto. Sob controle. Sob controle. Tô relacionando com o parto do Otto. Ainda tem um processo, ainda tem muita coisa pra acontecer. E não, né, a Alice já tava no expulsivo. E deu uma alemã pra gente juntar as coisas, a gente correu pra porta da casa. E aí ele pegou o carro e parou na frente, olhava pra mim e eu parada na porta. Aí ele falou assim, vem, entra no carro. Eu falei, eu não consigo, ela vai nascer aqui. E foi ali mesmo, na porta de casa. Meu Deus, Gra! Aí eu tava em êxtase, né? Eu falei, nossa, nasceu, tá perfeito. Chorou ali, já peguei, né? Já sabia até cuidar, né? Eu batei as costinhas e tudo. Ele desce... eu pedi pra ele pegar uma toalha. Eu falei, pega uma toalha que ela vai nascer aqui. Ele corre, né? Toalha, água quente, né? Bacia. Aqui na porta de casa mesmo, os vizinhos passando na rua. Tá tudo tranquilo. E aí... Gente, que loucura. Quando ele chegou perto de mim com a toalha na mão, eu estava com a Alice no colo já. Aí ele percebeu que ela era pequena. Eu não tinha percebido, né? Eu tava tão... Eu não percebi, mas ele percebeu que ela era pequena. E aí ele falou, nós vamos pro hospital agora. E ainda ele quis que eu entrasse dentro do carro, mas eu tava, né, com sangue. Aí eu falei, não, coloca alguma coisa pra eu sentar aí no banco. Eu tava muito zen, gente. Gente, que tranquilidade essa pessoa. Depois de ter ela, né? E aí, depois a gente foi pro hospital, daí eu comecei a entender, né, lá no hospital ela foi pra incubadora, daí eu vi que realmente ela era prematura, por mais que tínhamos ali 37 semanas de gestação, mas ela era prematura por conta do peso, que ela era pequena. E nas ultrassons nunca percebeu nada, Gra? Não percebeu nada. Aí assim, pouco
pouco mais adiante eu vou explicar melhor. Mas com o acontecimento da mutação, né? A Alice tem uma síndrome, então chama CDG, defeito congênito da glicosilação. Uma mutação genética, não é nada que adquiriu nem de mim, nem do pai, né? Foi uma mutação, foi um erro inato ali na formação do feto. Isso, na concepção dela. E com isso eu adquiri uma trombofilia, porque eu não tinha. Então ela entrou em sofrimento fetal também. Isso depois a gente descobriu na gestação do Benício, 2 anos e pouco depois, que eles têm uma diferença de 3 anos de idade. Que o Benício é o mais novo. Mais novo, o Benício de 5 anos. Então na gestação do Benício a gente percebeu uma resistência na uterina que eu precisei fazer as clexanes, mas da Alice não foi percebido isso. Então, além da síndrome dela, de toda essa questão, ainda ela teve a mutação, adquiriu a trombofilia. A trombofilia. Que daí ainda ela entrou em sofrimento fetal, isso ainda prejudicou muito além da própria síndrome dela. Ela ficou quantos dias? Ela ficou na UTI? Ela ficou lá em Maracaju, um hospital, assim, não era tão... Ela ficou na incubadora só, a gente ficou 1 semana lá. E aí o hospital lotou, não tinha mais espaço para Alice, aí eles deram alta pra gente ir pra casa. Só que daí, nesse dia, no dia que eu ganhei alta da Alice, eu me senti mal. Eu tive ainda, ficou o resto de placenta, tudo. Então eu precisei vir para Dourados fazer um procedimento cirúrgico para cuidar disso, do meu útero. E ela voltou, ela veio comigo também para Dourados e aqui a gente internou ela. Aí aqui a gente teve um acompanhamento, tudo certinho, daí ela ganhou peso. E aí a gente começou a ir ganhando com a Alice nesse aspecto. Só que a gente só percebeu que realmente tinha alguma coisa quando a Alice tinha 3 meses de idade, que apareceu as crises convulsivas. As crises convulsivas. Isso. Mas, gente, assim, eu vou falar um pouquinho de mim. No meu caso, eu descobri do Matheus na gestação, né? As questões físicas, as neurológicas foram depois que nasceu, né? Mas para vocês, o que vocês sentem, assim? Ai, peguei o diagnóstico, fechou o diagnóstico. Como que vocês se sentem com tudo isso? Depois de um parto, né? Complicado, na correria. Claro que leva um tempinho para você pegar esse diagnóstico. Mas naquele momento que pega o diagnóstico, que as mães que estão nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, o que vocês falariam para essas famílias? É claro que cada caso é um caso, cada realidade, cada família tem a sua realidade, mas eu acho que a essência da mãe a gente tem, né? Não muda. O que você falaria, Rê, para essa mãe que está nos escutando, assistindo? É uma situação difícil. É difícil. Eu lembro que cada vez que falavam para mim, assim, a gente estava na UTI e, no meu caso, a gente descobriu, tipo assim, foi um baque por ver a fisionomia dela, e a gente fica naquela, não é, e a gente não sabia nada, e quando eles falavam assim, olha, sua filha tem características sindrômicas, cada vez que eles falavam isso, me dava uma sensação muito ruim, fugia meu chão, sabe? E aí, à medida que você vai levando nos médicos, porque não vem um diagnóstico, nem sempre vem, ou às vezes vem, no final acabou vindo, né, um diagnóstico, é tal condição. Né? Até você chegar lá, você vai passar por vários profissionais que vão te dar vários sintomas, vamos dizer assim. Sua filha tem perca auditiva, sua filha tem perca de visão, sua filha pode ter alteração no coração, e assim vai indo. Quebra-cabeça, né? E até juntar tudo isso, eu lembro que cada vez que eu ia no médico e que falavam algo que ela tinha, eu voltava chorando. Então, eu acho muito difícil eu dizer para uma mãe, para ela não sentir essa dor. Porque ela vai sentir. Tem que ser vivenciado, né? Eu acho que faz parte de toda essa descoberta, né, de um mundo novo. Mas isso não é o fim do mundo. Eu sempre falo isso para você, que existe sim vida após um diagnóstico, que você vai achar uma forma de viver, né, dentro daquilo que você pode fazer com a sua criança. As adaptações, né? As adaptações, você vai mudar, entendeu? E as coisas vão se encaixando com o tempo. E você vai aprender a lidar. Então, se eu puder dizer para uma mãe que recebeu o diagnóstico, sofra o que você acha que você tem que sofrer.
Mas levanta a cabeça, olha o lado positivo, confia no seu feeling de mãe, porque eu acho que vale muito a pena, porque eu passei, eu não sei você, Grazi, eu acho que a gente passou por muitos diagnósticos que não aconteceram. Exatamente. Entendeu? Que não eram reais. E isso me apavorou muito. Então, talvez, você puder dizer, calma, tenha calma que o tempo, ele vai te dizer muitas coisas. E o primeiro diagnóstico nem sempre é aquele que fecha, né? Porque a criança está em constante evolução. Sim. E são muitas descobertas. Quantos casos que a gente vê de síndromes que eles dão anos de vida para aquela pessoa e aquela pessoa, sabe, supera. Então, não dá para saber. Ah, vai ter isso? Não sei. Muita coisa é Deus, é tempo, sabe? Então, eu sei que muitas vezes vai ser desesperador, né? Desesperador. A gente, por isso que eu falo, eu acho que o primeiro ano, até o segundo, a gente vai ganhando muita maturidade das coisas, né? Vai aprendendo muito. Eu acho que é isso. Eu acho que confia no seu sentimento de mãe, não desespera, chora o que tiver que chorar, porque eu acho que quando a gente chora, a gente joga pra fora aquilo que tá ruim e recomeça. Então, recomece quantas vezes for necessário. E o seu, Gra? O seu, com 3 meses, você começou a observar as crises da Alice, né? Isso, com 3 meses a gente viu que algo não... Porque a princípio a gente saiu do hospital, que estava tudo bem, que era só ganhar peso. Não, tá tudo bem, você precisa ganhar peso. Aí a gente foi, eu dava de mamar, depois ofertava ainda, depois o mamar ali, o complemento, né? E aí ela vinha ganhando peso super bem, nesse quesito tava ok. Só que com 3 meses começou a vir as crises convulsivas. Até eu descobrir o que eram crises convulsivas também, demorou. Ela fazia em forma de susto, né? Era um sustinho. E até essa é uma história muito bacana também de como eu descobri, porque eu participava de um grupo de mães, até foi um grupo de mães sobre parto normal humanizado. E aí eu mandava pra pediatra, a pediatra demorava a me responder. E aí mandei um vídeo que eu fiz, falei assim, meninas, será que pode ser isso na Alice, né? Aí cada uma deu sua opinião, falou, deve ser o pico de crescimento, ninguém sabia, gente, num grupo de muitas mães, ninguém sabia identificar que aquilo era uma crise convulsiva. Tanto é que daí, mais tarde, uma menina que também estava no grupo, né, ela é uma enfermeira do HU, ela também participava do grupo, e ela estava de plantão aquela noite e mostrou para uma pediatra lá do HU, mostrou o vídeo. Doutora, o que pode ser isso? Aí a pediatra falou assim, isso é crise convulsiva. Olha só. E aí naquela noite mesmo, nunca me esqueço desse dia também, ela ligou para mim e falou, Grazi, posso te ligar um pouquinho? Era tardão, era umas 11 horas da noite. Aí a gente, assim, transpassado também, porque estava acontecendo aquilo já há alguns dias. Sim. E a gente não conseguia identificar o que era. Aí ela me falou, olha, Grazi, isso que está acontecendo é crise convulsiva. Minha resposta foi, isso é grave. Nem sabia. É porque, assim, eu acho que a gente fica tão atormentado com tanta coisa, assim, né? Com a criança ali, sem saber o que tem, sem saber o que fazer. Muitas vezes os próprios médicos não esclarecem pra gente, até mesmo porque às vezes eles também não sabem, né? De, assim, 100%. Então é complicado, né? Você fica ali numa corda bamba, o tempo inteiro. A maternidade em si, quando você tem um serzinho novo, independente se é o primeiro, se é o segundo, eu acho que sempre é algo diferente, né? E aí a gente fica naqueles primeiros dias tentando aconchegar aquela criança, né? E aí a gente se vê num mundo que nem a gente tá ali mais perdido, né? E aí, como que você faz aquilo? É muita informação, e são informações que, na verdade, ninguém quer falar isso, né? Ninguém quer falar sobre deficiência, né? Já vem um preconceito ali, é o que eu sempre defendo, que já vem um preconceito desde a gestação, quando se fala assim, que venha com saúde. Não, isso é o pior do capacitismo que existe, porque assim, às vezes não é nem por maldade, né, Rê? Mas, assim, ignorância, gente. As pessoas são ignorantes da deficiência. Sim, mas eu era assim, né? Eu acho que eu vou citar por mim mesma, para não parecer que eu estou só julgando como se eu tivesse já nascido sabendo tudo. Né? Sendo a pessoa mais... Não é isso. Eu fui aprender na prática, né? Mas aí, na prática, ao mesmo tempo que eu aprendi, eu vi o quanto eu era ignorante e quantas pessoas, a sociedade em si ainda é ignorante. É ignorante. E é por isso que eu falo assim, que esse podcast, o Mães Conectadas, ele serve para isso.
para dar voz a nós, mães atípicas, e quebrar um pouco esses tabus, porque se fala muito na maternidade, que se floreia uma maternidade, mas, gente, nem sempre é Romantizam o assim. sofrimento Romantizam demais, sabe? E mesmo aquela mãe que tem o filho sem diagnóstico, ai, a amamentação é linda. É lindo, caramba, e quem consegue amamentar? Porque é muito difícil, começo é doloroso. muito sofrido. Você conversa com mães assim, que, gente, é terrível. É claro que cada caso é um caso, né? Mas a maternidade atípica é uma coisa que a gente precisa falar. Eu acho muito interessante, assim, porque na época que começou as crises convulsivas da Alice, depois a gente foi tentar procurar alguma coisa, né, pra gente ver o que parecia, né, e quase não se falava, né, por mais, 8 anos atrás, assim, a Alice no início foi diagnosticada com síndrome de West, porque era um tipo de epilepsia ali no início, então, né, apareceu essa epilepsia, só que a síndrome de West ela nunca vem sozinha, né, então, assim, precisava saber o que estava por trás ali. E isso demorou, que a gente foi conseguir descobrir com 2 anos só. A gente teve o diagnóstico de CDG da Alice depois de 2 anos. Isso era São Paulo, Curitiba, Campo Grande. A gente não para, né? Aí tentando descobrir. E assim, né? E aí a gente também fez, né? Os cariótipos. Os exames genéticos, né? E aí depois só com o exoma, que acho que da CNM foi o exoma. O exoma que a gente conseguiu chegar no diagnóstico e conseguiu aí direcionar o tratamento, né? Ele já tinha 2 anos. E para epilepsia, né? Que ela é epilepsia de difícil controle. Até hoje a Alice ainda tem as crises convulsivas, né? Que também, como o nome já diz, difícil controle. Até hoje a gente está aí na luta, né? Tentando. Buscando regular. E realmente, assim, que nem você falou, o que você falaria para uma mãe, né? Segura teu filho no colo, né? Aproveita. Aproveita. Né? Tira foto. Né? Tipo assim, não fica, assim, claro, meu luto foi 1 ano, assim, que eu me lembro que eu só sentava e chorava, foi durante 1 ano. Eu lembro que no aniversário de 1 ano da Alice, eu falei, não, eu preciso reagir, porque senão, né? E o bom que a gente, desde o início, a gente sempre fez a intervenção, né? De fazer as terapias, né? Desde cedo, Grau, Sim, vocês começaram? 3 meses. 3 meses? Quando a gente já teve ali o primeiro diagnóstico, a gente viu que já tinha um atraso, né? Já tinha um atraso, a cabecinha já não segurava ainda. Já tinha um atraso porque ela era prematura e depois por causa da epilepsia, porque isso detona o cérebro, né? E aí a gente começou, com 3 meses de idade, a gente já começou as terapias. A A Celina foi também cedinho, ou não? Eles deram a indicação para ela de terapia logo cedo, porque quando você sai numa condição dessa, você já leva, um dos primeiros especialistas que você leva é um neurologista, né? E aí já foi indicado. Só que Celina usava gesso nas perninhas, já, da coxinha para baixo ali, para tentar corrigir aqueles pés, aliás. E aí foram 9 meses dela usando gesso, foi uma busca também, a gente começou com um médico, tivemos que ir para outro. Então ela, de fato, ela só foi começar as terapias dela, ela já estava com uns 10 meses já. Entendeu? Demorou um pouquinho, mas a indicação, quando você tem uma condição, né, de deficiência, de atraso de desenvolvimento, o quanto antes, né? O quanto antes. O Mateuzinho foi com 1 e 3. Ele começou as terapias, mas foi por conta da cirurgia cardíaca, né? Não podia... A saturação do Mateus antes da cirurgia cardíaca era 70, 72. Ele era uma criança, que se fala daquela síndrome da criança cinza. Ele era todo cinzinha, e aí depois que fez a cirurgia, depois de 90 dias, que aí ele pôde começar. Mas isso também é uma consequência do atraso dele, pela falta de começar o quanto antes, mas as condições físicas dele não tinham como começar. Não tinha. Até uma coisa que eu queria compartilhar, assim, que quando você está no primeiro ano, os profissionais te botam uma pressão muito grande. Você tem que aproveitar essa janela, você tem que aproveitar essa neuroplasticidade do primeiro ano. Sim, você tem. Só que nem sempre é possível, porque nem todo caso vai ser uma criança que ela só tem o atraso. Vão vir outras demandas. E eu vejo pela Celina que eram tantas que tem algumas que a gente não consegue resolver na hora que a gente quer. Porque você depende de agenda médica, você depende, às vezes, de uma sedação, você depende de plano de saúde.
E se não tem plano, é financeiro. Então, são muitas coisas. E aí, às vezes, eu só queria muito compartilhar isso, porque durante muito tempo eu me senti muito mal por, às vezes, não conseguir fazer as coisas quando o médico falava. Quando ele falava pra mim, a médica falava, tem que ir, nossa, eu já saía desesperada. Tá. E a gente se culpa, né? Como a gente se culpa. E eu vejo assim, hoje também, depois de o Matheus fez 4 anos, falo, eu elenco prioridades. Porque, gente, senão você não tem vida. Senão você só fica de clínica para clínica. E as prioridades nos 2 primeiros anos de vida do Matheus foi a questão cardíaca. Ele passou por cirurgia de crânio também. Então, assim, todas nós temos os nossos filhos atípicos com situações que são prioridades, né? Hoje eu vejo uma fotinha assim da Alice, né? Por isso que eu falo hoje que o que eu posso... Assim, aproveita, né? Aproveita cada fase, né? Porque, Sim. querendo ou não, tem uma criança ali com deficiência que precisa de um monte de coisa? Tem, mas tem uma vida, né? Tem uma vida, né? Antes de tudo isso, tem uma pessoa, uma criança. Porque às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, onde que eu tava nessa época, né? Eu também olho as fotos da Celina e até eu fiz um vídeo esses dias e refleti sobre. Eu falei, cara, às vezes eu achava que eu não aproveitava a Celina porque a nuvem de preocupação andava ali, ó. Junto, né? Mas eu consegui ver que da forma que eu podia, dentro do surto que eu tava, vamos dizer assim, eu ainda consegui fazer coisas com ela. Consegui aproveitar ela pequenininha, eu tenho foto. Eu tentei fazer Páscoa com ela, eu fiz carnaval, e fiz Natal, e tudo que eu podia fazer, aniversário, sabe, tudo. Levei ela pra praia, e ia pra piscina lá do condomínio. Então, tentei levar a vida o mais normal possível, dentro do que ela se sentia confortável em fazer. Eu lembro até que, nem você falou uma coisa e eu me lembrei, que foi uma das primeiras consultas que eu levei Celina no oftalmo, e a oftalmologista, ela falou bem assim pra mim, não se apegue, como é que ela falou? Não se apegue ao diagnóstico, ela falou assim, aproveite a sua maternidade do jeito que você sonhou. Falou bem assim. Com as condições da sua filha. Tem. E é bem isso que você está falando. Mas quando a última consulta com a neuro lá com o Matheus, lá em Curitiba, e o Matheus é um sindrômico sem diagnóstico, sem nome, por conta das deleções cromossômicas dele. E a gente chegou lá, a neurologista falou bem assim pra mim, igual pra você, ele falou assim, não se preocupe com o nome de síndrome, isso não vai mudar. E realmente não ia mudar, porque ele já estava fazendo as terapias. Só que ela falou, ela deixou nas entrelinhas, né? No caso dele, tem limitação de vida. Então, o que ela falou? Aproveita, vai pra praia, vai pra parquinho, vai pra onde você quiser, você leva ele. E a partir desse dia, até um alerta que eu queria deixar para as mães que estão nos assistindo, que são mães atípicas e muitas delas se trancam dentro de casa, muitas vezes por medo, por vergonha. Isso é muito realidade, né? E o que o outro vai pensar? Deixa que o outro pense o que quiser, sabe? E a partir do momento que eu comecei a aproveitar o Matheus, levando pro parquinho, com toda aquela parafernália de cadeira, de tapetinho e um monte de coisa, e a Giovana junto, e aproveitar os momentos, sabe? Porque antes de tudo eles são crianças, Sim, né? Não é porque só em médico e só em terapia, e tem que ter uma balança, porque senão essa balança fica desigual e não funciona no final das contas, né? Até porque, às vezes, os médicos falam algumas coisas pra gente, mas eles mesmos dizem que a medicina não é exata. É uma ciência que não é exata. Sim. Então, não tem como dar garantia de nada. Exatamente. Ô, Rê, eu queria que você comentasse, porque sempre antes do nosso podcast a gente tem um café, né? Mas essa última vez foi pipoca. Né, Gra? Quente. Foi pipoca. E que eu achei muito interessante o que você falou, Rê, a questão do antes de engravidar. Que você falou que queria dar um alerta aos casais, às mulheres, a respeito da gestação antes de engravidar. O que ninguém fala. O que ninguém fala, exatamente. Eu acho que, por exemplo, eu sempre pensei assim, a gente se questiona muito, né? Quando a gente, que nem você começou perguntando, tá, você soube o diagnóstico antes ou depois da gestação? E eu acho que tudo tem 2 lados. Sempre vai ter o lado bom de descobrir durante a gestação ou depois. E o lado ruim de cada um. E o que eu penso hoje, essa dor passou, poxa, mas se eu soubesse antes, hoje, eu, Renata, eu penso o seguinte, se eu soubesse como é
ter um filho com deficiência. Se eu soubesse o que fazer, entendeu? Se quando eu engravidasse no pré-natal, não me preparasse só para ter uma criança que nasce sem nenhuma deficiência, entendeu? Porque hoje o pré-natal é isso. Vai lá, olha, faz os exames, torcendo para não ter nenhuma intercorrência, nenhuma deficiência. Tá, mas e quando tem? Porque na verdade, depois que eu tive Celina, eu percebi que muitos pediatras, quando você vai, que a gente vai, não vai só em um, eles não sabem lidar com uma criança com deficiência. Não se fala. Não se fala, entende? Então, se no pré-natal se falasse como é ficar uma criança, às vezes essa criança vai precisar de uma UTI. Mas, mãe, fica tranquila, porque pode ser uma UTI de 1 dia, 2, só para ali controlar a respiração daquela criança, só um monitoramento. Logo a criança sai, porque é uma vida nova, não é um negócio... parece que é natural, é da natureza, tipo, instinto, né? Funciona assim, nasceu, pronto. Mas é algo muito delicado, é algo muito grandioso. Então, precisa, sim, ser cuidado. Às vezes vai precisar dar uma respiração ali, um CPAP, alguma coisinha. Ou, às vezes, alguma desconfiança. Só que quando a gente não é preparado para uma UTI, às vezes 1 hora de uma criança numa incubadora, ou 1 dia, aquilo ali às vezes transforma num pesadelo. Super. O parto, né? Aquele dia do nascimento da criança. E não é para ser assim, por falta de informação. Então, quando eu disse para você, eu queria dizer assim, que pode sim acontecer de uma criança precisar de uma UTI e não ser absolutamente nada, né? Então, que eu acho que falta é uma cultura de informação, de né? Informação, de informação, de mostrar a realidade. De que pode sim acontecer uma intercorrência, de que pode sim nascer com alguma deficiência e que não é o fim do mundo. O fim do mundo, na verdade, é a falta de informação. Né? E essa falta de informação vem de nós, quanto pacientes, né, família, e dos profissionais que muitas vezes nos acompanham, que tipo, não querem falar porque, ó, sua pressão vai subir. Sim. Não quero falar porque é perigoso. Não, gente. Isso deveria ser falado assim abertamente, porque é um risco que todo mundo tem, sabe? Que nem no caso da Grazi e no meu, foi na formação da Celina, não necessariamente, né, e da Alice. Ela não necessariamente herdou isso, e mesmo se tivesse herdado também. Né? Então, eu acho que falta muito isso. Do Matheus também foi na formação. Tanto é que eu e o Gustavo, nós fizemos os exames genéticos, né? E não mostrou nada de alterado. Foi mesmo na formação ali da criança. E é um assunto muito importante, Rei, que você traz. E a gente estava conversando isso, porque realmente não é exposto, não é falado, né? E hoje em dia, os exames genéticos estão tão mais fácil acesso, então os planos muitas vezes cobrem esses exames, né? Pelo plano sim, mas ainda eu acho que, eu acho que assim, vamos falar, a parte operacional, que é ter o exame, ainda é muito difícil, principalmente quando a gente for falar em aspecto de saúde pública. Sim, é uma realidade diferente. Estava lendo, é assustador, é triste ver. Então, eu acho que o que falta mesmo é conhecimento. O conhecimento acaba sendo um conforto, uma ferramenta. Não significa que eu tenho que conhecer todas as síndromes ou o que fazer, mas significa que eu tenho que saber quem procurar. Sim. Né? E o que fazer no sentido de como avaliar esse profissional. Que, por exemplo, eu acho que todas nós aqui, todo mundo que depende de um serviço médico, muitas vezes vai passar por profissionais que dão um diagnóstico errado, dão uma orientação errada, ou tratam paciente com descaso. Então, a gente também tem que saber olhar, ver, avaliar isso, sabe? Esse atendimento. Não olhar como uma verdade absoluta das coisas. E outra, a gente como mãe atípica, a gente fica macaca velha, né? Vamos falar que é verdade, que passa por tantos profissionais, que a hora que às vezes o médico começa a falar, você já não é bem assim, né? Por isso que eu falo, confia no feeling de mãe, porque nem sempre... No meu caso lá da Alice, né? Eu tinha a mesma filmagem que eu mandei nesse grupo de mães, eu tinha mandado para a pediatra dela 2 dias antes de eu mandar no grupo, porque ela não me respondia, não sabia. Na verdade, depois que a gente estava pessoalmente, eu falei, doutora, mas por que você não me falou que era... mas eu não tinha certeza se era crise convulsiva, né? Nossa. Então, assim... Né? E não foi buscar, né? Por exemplo, porque assim, ninguém vai saber de tudo, claramente, Ok, né? Mas tem que buscar, ou pelo menos assim, não sei. Traz aqui pra mim ver e vou tal. Estudar. Eu já passei por médico e falaram, não, olha, eu não conheço, eu não sei, eu tenho que estudar.
Ou falar assim, olha, eu não conheço, mas eu vou te indicar um colega meu aqui. Vai pro próximo. Entendeu? Mas é humano, né? Não tem como, né? Mas uma coisa simples, né, Ria? Uma crise convulsiva, tipo, aquele movimento ali. Depois eu cheguei, assim, a ver outras coisas, tipo, um médico, pediatra, era uma coisa que, né? Que, assim, que era simples de observar ali, né? Enfim, assim, aí depois, as mães, né, que no grupo lá também não sabiam, mas não sei, era uma pediatra já experiente e tudo, assim, e aquilo ficou, né? Ficou 2 dias, 3 dias, até a Alice, até ver que era uma crise convulsiva, que precisava de medicação. Até medicar. Até começar a tentar a intervenção, então demorou algum tempo. E não, e isso que você passou, o que você está relatando, é algo que poderia, de repente, ter mudado o destino da Alice, né? Sim. Então, quando eu digo, é exatamente isso, esse preparo que você, na época, você, como diz o outro, não tem. Por que você não tem? Porque você não está preparado. Você está preparado para receber uma maquininha que todas as pecinhas dela estão funcionando. Mas nem sempre é possível. E a gente vê relatos, depois a gente entra, de mães que só foram... O filho é um estado diferente. Ele nasce ali, não se percebe nada. Você só vai perceber 1 ano, 2 depois. Mas é por isso que eu acho muito interessante esse nosso bate-papo. E até para as mães que estão nos escutando, pessoal que está do outro lado... fique muito atento ao sentimento de mãe, ao seu sentimento, ao instinto materno. Porque muitas vezes, a gente parece brincadeira, mas muitas vezes a nossa intuição é quase que um diagnóstico do médico. Eu falo isso por mim, sabe? Porque, assim, muitas vezes as mães não levam em consideração essa vozinha que vem do coração. E aí ficam se perguntando, mas será? Mas será que é isso? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? E eu vejo assim que o quanto antes você correr atrás de um especialista, mesmo que seja para você receber, não, tá tudo ok, mas pelo menos você correr atrás e buscar o melhor para essa criança, porque o quanto mais precoce ela começar as terapias, começar um tratamento, vai ser melhor para a criança. Você né? me fez lembrar de uma coisa, essa questão da mãe, né? Como a gente fez vários exames, né? E não tinha nada, não saía nada. O Wagner, né, meu esposo, ele chegou a falar assim, não, ela não tem nada. Ela vai, tipo assim, vai dormir e amanhã vai acordar, né? Já. Zero. E aquilo eu falava, não, gente, não, eu sei que tem alguma coisa, sabe? Assim, e foram vários exames, né? Depois que a gente foi pra geneticista, até a gente chegar no Edson, a geneticista também fez vários exames. Mas nunca tinha. Apareceu alguma coisa? Não apareceu nada. Aí eu não sei como que é, se existe às vezes um prazo diferente, mas bom, pra nós, eu lembro que era tipo, você fazia o exame que era 60 dias pra vir o resultado. Gente, Cara, e eu ficava olhando lá, né? E você fica olhando. Quando chega no dia, você vai lá e você olha. Aí às vezes não sai naquela hora que você olhou, daqui a pouco você olha de novo e você olha. Não, mas deixa eu te contar. Ai, olha, só de lembrar chega a me dar uma agonia, cara. Aquela mãe é típica, curiosa, que vai no Dr. Google, né? Louca. Porque exame genético, gente, vamos falar a verdade, só tem código naquele trem, né? Aí tem 2 linhas embaixo, assim, que te traz o resumo. E aí o Matheus, o cariótipo dele foi feito em Ribeirão Preto, onde ele nasceu, e demorou 60 dias, e com 20 dias a gente vem embora, e o tal do exame veio por e-mail. Cara, a hora que apitou no meu celular, eu peguei aquele exame, eu pegava com o celular aqui, computador aqui, e ia buscar no Google o significado. Olha a loucura, mas a gente. Quando eu recebi o tal da proeminência dos ventrículos laterais, eu fui lá no tio Google, pesquisei, vi que não era... Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Só que, tipo, o que tinha lá, eu não entendi, era nada. Eu pensei, tá normal, gente. Falei, não. Aí eu, meu Deus, né, o que é isso? Aí eu cheguei onde cheguei, né? Falei, não, tá errado mesmo. Aí depois que eu entendi, fui entender, na verdade, que essa proeminência que a Celina tinha era a hidrocefalia, né? Que o cérebro dela, no caso, ali vai inchando por causa do líquido que não escorre, né? Que não faz o movimento. Então, era isso. Por isso que ela teria que usar uma válvula, né? Já teria, no caso, ter nascido e colocado, mas quis o destino assim, que ela colocasse a válvula com 6 meses. Então, ela colocou a válvula com 6 meses. Então, aí que eu... Pensa, gente, às vezes, tá vendo como são esse processo de entendimento, né?
quando ela estava com 38 semanas, depois de 7 meses, na verdade, que eu fui entender ali o que era aquilo, né? A gente leva um tempo, às vezes, para entender, para digerir, né? Será que... E também, eu acredito, né, Grazi, que a gente chega num ponto da maternidade atípica também que a gente fica muito criteriosa com o que os médicos pedem. Porque no início da maternidade atípica, você quer abraçar o mundo, você pega aquele laudo lá com trocentas terapias, você quer fazer tudo, você quer ir em todas as terapias, você quer fazer todos os exames, e ok, faz parte. Mas chega um período, pelo menos eu me sinto neste período que chegou o novo laudo do Matheus de autismo. Eu falo, calma lá, né? Mais terapia é desumano, então vamos tentar negociar aqui. E outra, criança, ela precisa ser criança também. Senão a gente não tem vida. Senão a gente só corre de clínica para clínica e de laudo atrás de laudo e você acaba não vivenciando a maternidade como mãe. Porque muitas de nós se pega sendo psicóloga, fisioterapeuta, TO. Gente, quantas vezes eu me peguei em casa estimulando o Matheus todo dia, até que o Gustavo... Você tá esquecendo de algumas coisas. Financeiro, administrativo, chefe de cozinha, Uber, lavadeira Uber, entendeu? Advogado, secretária executiva. Você tá esquecendo muitas funções aí. Então, a gente tem todas essas funções, né? E a gente acaba esquecendo a gente também. Então, assim, eu falei assim, não. Eu realmente até brinquei no último podcast com a Vanessa, que é psicopedagoga. Eu falei assim, eu sou mãe terapeuta. Eu falei assim, vou cortar mesmo, porque chega momentos que a gente sabe o que os nossos filhos vão aguentar, né? Porque cansa, você imagina nós, todo dia, enfiado dentro de uma clínica de fisioterapia, de fono, é necessário? Óbvio que é necessário, mas espera lá, qual que é o limite, né? Porque uma das coisas que eu percebo é a gente aceitar limitações dos nossos filhos. E até chegar aí, a gente faz muita loucura. Né? A gente acredita em muita coisa. Assim, você fala assim que você vai comer um caminhão de... Você come achando que não, você vai comer e seu filho vai desenvolver, ele vai andar, ele vai falar, e você vai lá naquele primeiro ano que você não entende como aquilo funciona. E aí você acha que depende de você. Né? É porque a carga colocada sobre nós, mães, é muito grande. Eu vejo os feedbacks das terapias, né? A consulta que você vai, exatamente como você falou. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tá, mas e aí? Essa questão aí de você dar um tempo, você vai no amor ou você vai na dor, né? O que aconteceu com a gente, eu também sempre, assim... Não gosto que a Alice perde os horários dela de terapia, né? E recentemente, não faz muito tempo, eu levei um baita de um susto porque ela estava dormindo, porque bom, pelo menos com a Alice é difícil a gente colocar uma rotina que funcione exatamente como todos os dias, né? Que nem os meninos lá em casa, não. Eles vão pra escola de manhã, então eles acordam, né? Enfim, e a Alice não é assim, vai depender da noite, se ela dormiu bem, se ela teve uma crise, se ela não teve, né? Vai depender de um monte de função. E aí, o que aconteceu? Eu sempre, quando tá chegando perto da hora da gente sair pra terapia, eu vou lá e começo a tentar acordar a Alice ali pra gente não perder a hora. Sim. E nesse dia, eu fui fazer isso, e aí comecei. Ela tem um remédio que ela colocou, que eu dou na boquinha dela, na cama ainda. E eu vou lá, estimulo, fiz isso e fui pra cozinha pra preparar o mamá dela, pra vir ofertar, e aí ela se engasgou. Nossa. Se engasgou, tava sonolenta ainda. Tava dormindo, não era, sabe assim? Aí liguei desesperada pro Wagner e falei, e agora, o que eu faço? Primeiro, socorri a menina, né? Primeiro fiz lá as manobras, tive que fazer a manobra pra ela voltar, foi um baita de um susto. E depois liguei pra ele, depois quando passou, né, liguei chorando, falei, você não sabe o que aconteceu, o que eu fiz, Aí ele falou assim, amor, a gente precisa respeitar isso nela. A gente precisa respeitar isso nela. Então, isso fica muito assim, sabe? Se eu precisar desmarcar, eu falo, olha, não acordou, não vou desmarcar, né? Mas assim, olha, não acordou, realmente não tá bem. Vou precisar desmarcar, não vou, sabe? Assim, não vou fazer mais loucura, porque realmente foi um susto, assim, que eu não quero passar de novo. Eu acho que pra mim também foi na dor,
né? Vocês já sabem, a gente colocou Celina num procedimento cirúrgico que não valeu a pena, né? Mas, assim, lógico que foi porque o médico falou que daria, enfim. Fez uma promessa lá pra gente, a gente achou que daria certo e não deu. E aí eu comecei a ver também a questão do respeito e do limite. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que é o que eu estava falando sobre mensagem para as mães, né? Uhum. Porque até a gente chegar nesse ponto, vamos tentar ensinar as outras mães, ensinar não, né? Dar uma dica, mas assim, que vai com calma, respeita o limite da criança, sabe? Não é no tempo da gente, é no tempo delas, né? E o tempo delas é um tempo totalmente diferente. É porque muitas vezes a própria família, eu acho, coloca expectativa em cima da criança. E eu digo família, não só o pai, a mãe, mas a família no geral. E nem sempre todo mundo sabe realmente o diagnóstico da criança, né? Não convive ali 24 horas para saber as limitações da criança. Porque não tem como você forçar uma criança, igual eu querer chegar na fone e falar, não, quero que o Matheus fale uma frase até o final do ano. Não existe, gente. Existem expectativas reais, né? Expectativas reais e que eu acredito que respeitem o limite da criança também. Porque você imagina você ficar ali o tempo inteiro forçando, pondo em pé. Pra mim, eu sempre falava assim, que era o mesmo que dizer, filha, você vai ter que ficar de pé porque você tem que andar. Uhum. Tá, mas e se ela não andar? Entendeu? Eu tive que começar a parar e pensar assim, olha o que eu tô dizendo pra ela. Tanto é que eu olhei umas fotos, comecei a olhar fotos da Celina, antes desse processo, dessa mudança de pensamento. Gente, eu vejo, parece que o olhar da Celina não é o mesmo olhar de hoje. Parece que o olhar dela era mais triste. O comportamento também que ela tinha comigo, eu acho que ela chorava, às vezes eu ia fazer coisas simples com ela e ela chorava muito, muito. Então parecia que ela dizia assim, mãe, você não tá sendo minha mãe. Olha. Entende? Para. Entendeu? E eu não tive o feeling na época pra perceber isso, sabe? Então, às vezes, na loucura da gente de querer e achar que é a gente, que a responsabilidade é nossa, a gente perde a mão, sabe? Então, eu sempre falo isso porque eu não quero que outras mães passem por isso, outras crianças passem por isso. Sim. Porque por mais que eu diga que eu aceite, a partir do momento que eu tô ali, o tempo inteiro, forçando essa criança a fazer algo para estimular, porque tem que estimular, eu tô dizendo para ela, eu não aceito você assim. Sim, com certeza. Entendeu? Então, é lógico, diagnóstico não é destino, eu sempre falo isso, para não parecer que eu tô desmotivando as outras claro mães. Que não. Mas assim, um negócio a se pensar, né? Claro, e esse podcast é para isso, sabe, Rê? Pra gente trocar essas ideias, né, Grazi? Porque a Rê tá com 3 anos de caminhada, a Grazi 8, eu tô com 4 anos. Então, assim, gente, a gente tá aqui trazendo informações para as mães que estão nos escutando, falar, poxa, eu tava fazendo isso, acho que não é bem assim, vou repensar, né? Vou cortar um caminho por aqui. Porque isso é a gente acolher as mães, né? Isso é a gente amar o próximo também, é essa mãe que tá ali em luto. Porque quantas vezes a gente não vê mães nas clínicas chegando, e a gente conhece a mãe nova de clínica, né? A gente sabe como é que é. E isso é muito difícil. Aquilo que eu falei no começo é desesperador, né? Quem dera eu, se eu tivesse conhecido a mãe, por exemplo, se eu tivesse me conhecido, alguém como eu hoje, lá no primeiro ano, pratiquei pra mim assim, vai com calma. Calma aí, calma que vai dar tudo certo, tá tudo bem, não é o fim do mundo, entendeu? Calma que ela vai desenvolver sim, mas é no tempinho dela, de maneira gentil. Calma, né? Não desespera com todo o diagnóstico que vem, porque nem todo diagnóstico é real. Calma, entendeu? Queria muito ser minha amiga passada. Te conhecer no passado. Eu queria me conhecer, entendeu? Acho que era isso que eu ia dizer pra Renata de 3 anos atrás. Calma. Eu acho que eu ia falar pra Renata de 4 anos atrás, briga menos. Esse ainda... Plano de saúde, né, minha gente? Mas aí é outro podcast. Nem chegamos nessa parte ainda, né? Já. Mas vamos falar um pouquinho da gente? A gente já falou muito das crianças, vamos falar um pouquinho da gente. A mudança, depois de uma maternidade, ela é tremenda, né? Seja maternidade típica, uma criança sem diagnóstico,
já tem todas as suas particularidades, né? Toda mulher se transforma, seja abrir mão de muita coisa, se reconhecer novamente. E quando é uma maternidade típica, o que que vocês me falam? Eu, assim, Um minuto de silêncio. Cri, cri, cri. eu Tem me que falar lembro uma tudo coisa, mesmo? Não sei se eu quero falar sobre isso. mas eu lembro Gente, de é uma realidade, né? coisa, que quando eu cheguei em casa do hospital com a Alice, eu tinha feito um processo seletivo para voltar ao mercado de trabalho, né? E aí, quando eu cheguei em casa com a Alice, no meu colo, eu recebi a ligação que eu era para começar a trabalhar. Oh, meu Deus. Aí eu falei, não, mas eu não posso agora, né? E aí abri mão, né? Aí eu tinha feito um processo seletivo, então eu fiz provas, né? Tendo aquela expectativa de trabalhar, até no Senai, se não me engano, isso. Aí assim, abri mão. Não abri mão, né? Ali não era o momento, né? Eu já sabia que tinha alguma coisa que eu precisava. Por uma criança apenas assim, né, uma criança típica, normal, você já ia abrir mão. E pela Alice, sabia que ela ia precisar de um mamazinho mais especial, não era uma criança que com 4 meses ia poder ir pra escolinha, Sim. né? Então, já começou por aí. Então, abri mão de trabalhar, fiquei com as crianças até o ano passado. Até o ano passado. Agora eu assumi novamente um trabalho, só que é um trabalho home office. Então Home eu posso office. estar com eles. Ô, Gra, e a respeito dos meninos? Como que é a sua, vamos dizer assim, como que a Gra age com o Otto, o Benício, né? Porque eu também tenho a Giovana, eu sei que a maternidade típica, ela demanda muita energia para a criança que precisa ser mais assistida. Como que você trabalha isso, Gra? Eu acho muito importante falar isso, sabe? Assim, com a Alice, a gente sempre fez o tratamento básico, que é ali a físio, a fono, o TO. A gente começou depois que ela foi para a escolinha com 3 anos, né? Então a gente começou ano passado a psicopedagoga também. E não me cobrar, né? Assim, eu faço o que eu preciso, o que eu posso ali no momento, né? Tem lá em outra cidade uma fisioterapia que vai revolucionar, que vai aí, né? Eu tenho as crianças ali, os meninos, e é tentar dividir mesmo. Eles são muito parceiros Muito da Alice, parceiros. são. Eles, assim, a gente fala lá em casa que nós somos guardião de um anjo, né? Então Que todo mundo lindo. tem essa ciência, e é bem isso mesmo. É bonitinho de ver, assim, quando a Alice tem uma crise convulsiva, os meninos, assim, aprenderam que a gente pode acolher com um abraço, né? Então, eles disputam quem que vai primeiro Oh, lá meu Deus, que acudir. fofo. Sim, é bem legal. E aí, assim... E isso te dá um quentinho no coração também, né? Sim. Porque É demais, assim. Eu lembro que eu sou cristã, católica, Sim. né? E a gente começou, o Otto crescendo, indo na catequese, começou a servir na missa. Aí ele pegou um dia e veio me questionar. Falou, mãe, mas se Deus é tão bom e a gente pede tanto pra ele a cura, por que ele não dá a cura pra Alice? Daí, não. eu falei, pois é, filho, porque a minha explicação, né? Aham. Eu falei assim, Deus precisa mandar anjos pra terra e os anjos vêm todos do jeito que a Alice vem numa forma de criança com deficiência. E aí aqui a gente tem que ser guardião. E olha, o filho só manda pra melhor família e pro melhor irmão. Sim, sim. Então, assim, foi o jeito que eu consegui mostrar pra ele ali que, né, que essa é a nossa condição, que é a condição da Alice, né? E isso tá tudo bem entendido com a gente, com as crianças. O que eu defini ali pra conseguir dar conta do recado. Coloquei os meninos na escola de manhã e a Alice na escola à tarde. Então, de manhã... Aí você se divide com ele. De manhã eu preciso estar com a Alice na terapia, então eu tô lá, levo a Alice, nananã. E à tarde, a Alice tá na escola, eu preciso levar os meninos do futebol, preciso levar os Aí meninos você do tem o seu jiu-jitsu. tempo de qualidade com eles, Sim. né? Da atenção pra eles. Exatamente, é o tempo de qualidade de estar com eles e poder ali se dividir dessa forma, né? Porque 3... Não, e é uma loucura, né? Sim. Porque eu vejo também com a Giovana, meu Deus do céu, tem dias que tá demais, assim, ela sente que nem agora a gente vai viajar pra levar o Matheus fazer exames, essas coisas, ela já sente, ela já quer ficar mais grudada, quer ficar mais perto, sabe?
O legal, Rê, que eu me lembrei agora, é que esse conselho de dividir as crianças assim de período foi até de uma mãe que na época era uma mãe mais experiente, uma mãe atípica mais experiente do que eu, né? Foi muito bacana, a gente conversando, ela falou assim, olha, eu fiz assim, que assim eu consigo dividir bem as meninas, né? Essa mãe tinha 2 meninas, aí a mais velha típica e a mais nova típica, né? E aí ela, nessa época foi muito bacana esse nosso bate-papo que a gente conseguiu, assim, eu falei, nossa, é legal. E pra gente tem casado bem lá em casa, assim, também. Super funcionou. Sim, E aí, o resto do dia, a gente almoça todo mundo junto, né? Vou buscar os meninos na escola, ali está comigo no carro, mesma coisa, né? A gente tá sempre se Eles sempre bem participam. Sim. Graças a Deus, assim, a gente conseguiu. Os meninos têm esse feeling, assim, de acolher bem a irmã. É. Uma coisa que a gente passa muito e é difícil é a questão, vamos falar um pouquinho do capacitismo com relação às crianças com deficiência, nossas crianças, né? É algo que vem se falando muito hoje em dia nas redes sociais, na TV, enfim. Mas é tão difícil a gente não combater isso, mas a gente levar de uma forma mais leve, porque eu vejo assim, a hora que vem para os nossos filhos, né? Comentários, olhares, isso é tão difícil de você agir, de você desenvolver isso. Eu vejo com o Matheus. O primeiro dia que eu peguei a cadeirinha de rodas do Matheus foi com a Rê, inclusive. Peguei a cadeira de rodas e a gente foi dar um passeio, né? A cadeira toda desadaptada, tava daquele jeito. Eu falei, não, mas eu vou sair de casa com o Matheus, eu vou dar uma volta. Aí a Rê já pegou lá no carro dela, tem umas 300 almofadas no carro dela. Ela já arrumou, adaptou e a gente saiu. Mas os olhares são demais, isso machuca. Isso, o que vocês acham disso? Assim, a sociedade precisa muito ainda, né? A aprender, a se conscientizar. Rê, eu acho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa estando na rua mesmo com as nossas crianças, né? Porque eu acho que antigamente essas crianças ficavam dentro de casa, né? Eram escondidas há muitos e muitos anos atrás, né? Vamos pensar lá antigamente. Parecia que era um pecado que a mãe ou a criança cometeu, sei lá, e que tem, né? Mas infelizmente ainda tem gente que pensa assim. Pensa, né? Tem. Mas eu acho assim... mas bem menos. Mas e assim, a gente colocando as crianças, né, no meu ponto de vista é assim, que nem a criança estando na escola, eu falo que não é só a Alice, que a Alice vai numa escola regular, não é só para ela socializar, mas as crianças socializarem com ela também. Sim. Né? Então, assim, saber que pode chegar perto de uma criança com cadeira de rodas, que não vai acontecer nada, que aquela doença não é contagiosa, que não vai, né? Colocando, tentando mudar agora, né? Tentando mudar com os pequenos, com as crianças que estão na escola. Eu acho que vai ser aos poucos, porque realmente, né? Já é difícil a gente, às vezes, mudar a nossa própria, vamos dizer assim, nossa própria família. Eu acho que já é um passo, né? Porque não é fácil. Por mais que a gente tente fazer as coisas que todo mundo faz, às vezes é desafiador, porque... e vai ter dias. Tem dias que você vai passar por comentários e você vai sair muito bem, mas tem dias que você vai querer xingar a pessoa. Entendeu? Vai ter dias que você vai olhar e vai ver que aquele lugar não tem acessibilidade, e isso vai te dar uma raiva do caramba, né? Não tem como, é inevitável, é difícil falar. Então, só que não existe, que nem a Graça falou, não existe outra forma da gente mudar o mundo se a gente não estiver presente. Isso, e não colocar as crianças para jogo, literalmente, entendeu? E se informar muito do que é nosso direito, eu acho, do que é o correto, e procurar formas de informar as outras pessoas, porque muitas vezes é pura ignorância, sabe? Não é maldade. É ignorância. É ignorância, a pessoa não sabe, e daí ela vem com perguntas, às vezes... desnecessárias. Ou com qual que é o problema da criança? Entendeu? Tem boleto para pagar. Então... Não, e aquela pergunta, qual que é o diagnóstico deles? O que eu falo mesmo? Você vai... Qual que é o diagnóstico? Eu falo,
Fia, não adianta eu te falar, porque com certeza você não vai saber. Mas é. Mas ainda assim eu respondo, porque é uma forma que às vezes a pessoa só tem o início ali pra te perguntar 3.000 coisas depois e você fala, meu Deus, por que eu respondi a primeira? Mas se você não falar, eu sempre penso assim, no começo eu ficava mais chateada. Tem dias que eu fico ainda, mas eu sempre procuro pensar assim, como é que eu vou mudar as coisas se eu não falar sobre isso? Então eu preciso falar. Por mais ignorante que seja a pergunta, eu tento falar. Agora, se a pessoa vem com um comentário... Mas a gente sabe, né, Grazi? Aí eu não quando a pessoa... por mim, às vezes eu penso em perder meu réu primário. Mas você tem muita dor de cabeça. Eu acho que eu não tenho advogado pra isso. Mas eu penso assim, ó, a gente como mãe, a gente sente a pessoa que vem com curiosidade, que vem com maldade. Verdade, ou que ela vem assim, que ela não tem informação, mas vem ali com carinho, sabe? Eu acho que não é o que você fala, é a forma com que você aborda a situação. Depois de anos de experiência, a gente começa a perceber qual que é a intenção da pessoa, né? No olhar, na pergunta, a gente sabe. A gente sabe. Isso é verdade. E até eu gravei nos meus stories do Instagram agora à tarde. Teve um Reels lá que eu vi, que é uma da deputada, acho que de São Paulo, Adriana Werner. Sim, de São Paulo. Eu acho que é Adriana o nome dela. Andréia. E ela fala lá que teve escolas, eu acredito que foi mais ou menos assim, que teve escolas que alguns pais se reuniram pedindo para retirar as crianças com deficiência. Então você vê, eu vejo quando o Matheus estava na escola, eu passei por uma situação dessa. Mas eu percebo que o preconceito vem da família e não da criança. Porque a criança, quando está na escola, o Matheus, quando estava lá na escola, com a cadeirinha de rodas, com o aparelho auditivo, muitas vezes com gesso, toda aquela parafernália, ele tinha tantos amiguinhos que eram super protetores dele. A professora ia pegar uma fraldinha para trocar, ia correndo 3 para pegar a fraldinha. Ia dar um suquinho, ia 2 correndo pegar um suquinho. Aí tinha uma menininha que ficava batendo assim nos outros para não encostar nele. Então, assim, a maldade não é da criança. A maldade vem de dentro de casa, né? Dos pais mesmo. Na verdade, então, não sabe nem como agir. Porque a gente ainda foi educado naquilo de, tipo, melhor não olhar. Entendeu? Exatamente. Mas a gente chega num ponto hoje que cada vez mais o autismo, Down, síndromes diversas estão aí. Então, assim, eu acredito que a gente tem que se informar, tem que buscar informações para orientar as nossas crianças, né? A Giovana mesmo essa semana veio comentando, mamãe, sabia que tem um autista na minha sala? Na verdade, essas crianças que vão ensinar os pais, né? Sabe? Vão mostrar que tá tudo bem, que tá tudo bem, que dá para socializar, que dá para conviver, cada um com as suas limitações, enfim, mas eu acho que o respeito e a empatia tem que ter, né? E isso a gente como mãe sofre demais, porque a gente fica pensando, e no futuro? É horrível você ver seu filho ser discriminado, né? Ser tratado como diferente, né? Aquele olhar de tipo, não olha, não conversa, sabe? Não pergunta. Pô, por que não? Entendeu? A criança ela tá se formando. Se ela tem uma curiosidade ali, deixa ela perguntar. Entendeu? Se alguém responder mal uma criança, o problema não tá na criança, tá em quem respondeu. Tá no adulto. É igual essa semana, eu tava levando a Giovana no judô. E aí eu tava com o Mateuzinho com a cadeira de rodas e tinha um menininho do meu lado. Ô tia, por que ele tá nessa cadeira? Ô tia, ele vai vir treinar? Desse jeito, o menininho, com maior inocência. Aí a mãe dele, para, não. Eu falei, não. Aí eu virei e falei pra mãe, eu falei, olha, tá tudo bem, deixa ele tirar a curiosidade dele, tá tudo bem. Então, assim, não tem problema. Mas hoje, depois de muita paulada que a gente leva pra gente chegar a esse ponto, né? Sim, porque no começo teve uma vez que a gente tava num consultório médico lá em Campo Grande, de neuro com a Alice, e o outro tava com a gente, né? 3 anos. Aí tinha um menino de cadeira de rodas, a cadeira toda bonitona, ai meu Deus, super-herói? Personagem, de super-herói, isso.
E aí o Otto achou muito legal a cadeira dele. Falou assim, mãe, eu quero dar uma volta nessa cadeira. Eles ficam encantados com cadeira de roda, Fica. né? É E impressionante. a mãe que olha, já tem um treco a hora que o filho senta, né? Que eles querem, né? Dar uma voltinha. Mas é natural, né? Não tem como. Eles não Eles têm. são muito inocentes, né? Então é aquilo, né? De tentar levar isso, né? Tentar deixar essa marca, né? E que legal, Rê, que você também conseguiu falar com a mãe. Não, mãe, tá tudo bem, deixa eu tirar, vamos conversar, né? Mas isso, Gra, foi depois de muito tempo, sabe? E a gente, igual eu falei, a gente percebe a pessoa que vem com maldade, entendeu? A gente percebe que, por exemplo, muitas vezes já chegaram pra mim e falaram assim, seu filho vai andar? Eu passei por Sei, isso. Eu passei gente. por isso ontem. Toma um gole. Toma um gole de água, Rê. Sabe? Então são perguntas que são desnecessárias. Agora chega uma criança perguntando, tendo curiosidade, até mesmo um adulto, se chega de uma forma carinhosa, porque a gente sente como mãe, de uma forma carinhosa, querendo saber, ok, eu respondo sem problema nenhum, fico batendo papo por horas. Mas se for ao contrário, eu também não tenho paciência, não. Tem umas perguntas desnecessárias, né? É porque, na verdade, a gente responde tanto isso, né? E, tipo, às vezes, vamos supor não, a gente vai em tanta consulta, e aí você responde a mesma pergunta tantas vezes, que às vezes as pessoas ficarem fazendo uma consulta com a gente externa, como se, né? A gente tem que responder as coisas, né? E às vezes a gente não tá com aquele dia pra ficar falando daquilo, né? Então, é isso que cansa também, né? Demais. Sobre a parte emocional nossa, das mamães, com tanta demanda, com tanta coisa pra fazer. A Grazi agora trabalhando também, né, Gra? Não tem o que fazer, né, Gra? Vou arranjar Eu tô suave na nave. Tá suave na nave. Como que vocês lidam com todas essas questões psicológicas mesmo? Essa demanda de ter que saber esperar exame que chega, se faz cirurgia ou não faz, sabe? O que está para acontecer? Porque a gente vivencia muito isso. A gente está aqui agora, mas tem situações que a gente precisa estar lá na frente, já pensando o que vai acontecer. Não o que vai acontecer, mas como que eu vou costurar para chegar até lá, assim, entendeu? Com os nossos filhos. Porque tudo é risco, né? Sim. Tudo é risco. Como Tentar se preparar. tentar se preparar, exatamente. Quer responder? Eu respondo. Pra mim é terapia entre amigas. Ajuda muito. Pipoca, água com gás, Tereré. tereré. Cachorro quente. Eu acho que é inevitável passar por isso sem um abalo gigante, né? Não tem como, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem responsabilidade em cima da vida do seu filho, literalmente. É literal. Você tem que decidir coisas que vão determinar o futuro dele. Sim. Entende? Não é ele que está decidindo, é você. Entende? Então, isso pesa muito. Você tem medo de errar, você se sente culpado. Uhum. São tantos sentimentos, sabe? Que é muito difícil. Não tem como. O meu emocional, por muitas vezes, extremamente abalado. Não tem como eu falar. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Claro. Vou estar mentindo. Eu não vou fazer isso. Mas com o tempo, você vai melhorando. Agora, se você tiver condição, e a gente sabe que isso não é para todo mundo, você puder pagar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, é o caminho. Não tem melhor. Ou faz grupo de WhatsApp com algumas mães. Mas mesmo assim, porque tem coisas... que só um profissional mesmo. vai poder, porque tem coisas que você guarda pra você que você não vai conversar com ninguém. Sim, isso E vai aí, correndo, né, Rê? Então você precisa de ajuda, às vezes o medicamento também vai ajudar, você fazer uma atividade física. Lógico que, como diz outro, eu já tô chovendo no molhado aqui, falando coisas que todo mundo sabe, mas são coisas que realmente vão ajudar você cuidar de si, né? Também ajuda você a ficar bem para você poder cuidar. Por mais que falem pra gente o tempo inteiro, você tem que cuidar de você, pra você cuidar do outro. A gente muitas vezes fala assim, eu sei, mas a gente não faz. Mas é verdade. Só que você tem que entender também que na nossa maternidade não existe uma linha reta. Não. É uma Entende? montanha russa. É uma montanha russa. Então você tem que entender que vai ter vezes
que você vai conseguir praticar aquilo e você vai ficar bem. Mas vai ter vezes que não vai dar e tá tudo bem. Eu tinha que aprender a se respeitar, né? A respeitar o momento. Entendeu? Porque não tem como eu falar assim, não, eu vou ser regular, eu vou fazer isso, isso e isso, vou cuidar de mim. Gente, não dá. Tem vezes que existem demandas que surgem assim, ó, do nada, a criança adoece, uma consulta fora, entendeu? Um procedimento cirúrgico, entendeu? Não dá. Então, o conselho, vamos recomeçar sempre. Exatamente. Você vai recomeçar inúmeras vezes. Vamos recomeçar sempre. Porque a maternidade, tipo, eu falo, é uma montanha russa de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que às vezes você tá super bem, as coisas estão fluindo, de repente você tá ladeira abaixo, né? E haja consciência tudo isso. O emocional não tem como você, porque mexe muito com você. Né? E você vai passar por coisas ali, vai ter também, não posso falar que são só, como diz o outro, angústias e aflições, mas também tem a parte boa, né? Sim, claro, tem a parte muito. Boa, que é você ver seu filho ali, você ter a troca. Às vezes eu vejo assim, eu olho, cara, como que pode, né? O que eu tenho para aprender? Né, com tudo isso. Então, quando eu olho e começo a ver a Renata que eu era, a Renata que eu sou hoje e que eu posso me tornar, isso também me dá um certo alívio. Porque eu falo, poxa, eu passei por tanta coisa. Sim. Né? Então, vamos com calma, vamos ser gentil comigo mesma, sabe? A minha filha tá ali, sabe? É uma criança extremamente feliz, sorridente. O que tem de errado? Não tem nada. Entende? Tá tudo bem. Condição, né? O importante é que eu vejo ela tá feliz, ela tá bem, tá sendo assistida, tá no quadro bom, então tá tudo bem. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que tá, né? Como que ela tá? Como que a Alice tá, né? Ah, tá bem, graças a Deus. Ah, tá andando? Não, né? Não, o bem que a gente quer dizer não é esse, né? Essa é uma condição, né? Então tá tudo bem, né? Porque tem saúde, assim, tá tudo tranquilo ali, né? Não tem uma pneumonia, decorrência, né? Uma sinusite com decorrência, tá tudo, né? Não está doente, né? Isso. Ela tem uma condição, uma limitação. Sim. Só que é aquilo que eu vi esses dias, até que eu sempre falo de uma influencer que eu vi ela falando. Não existe só uma forma de ser feliz, né? Não existe só uma forma de andar, de se comunicar ou de se alimentar. Existem várias. Então, por que a gente vai limitar a nossa felicidade a uma só? Mas isso é aquela coisa, né? A gente leva um certo tempo para acreditar nisso tudo, para entender isso tudo, né? E ver nossos filhos dessa forma. Sim. Porque a cobrança externa é muito grande. É muito grande, seja da sociedade, seja da família. Então a gente sempre está ali no olho do vulcão, né? Porque além dos nossos filhos, tem tudo isso que a gente... É que no fundo, né? A gente gostaria, por exemplo, que andasse, que falasse. Mas como não é, isso acaba, às vezes, gerando aquela frustração, né? Só que com o tempo você vai vendo, poxa, olha como ela tá feliz. Entende? Olha como ela me olha como ela interage comigo, o carinho. Por exemplo, o Matheus, quando te abraça, é a coisa mais linda do mundo. Que dinheiro que paga isso? Jamais. Ele se comunica com você muito bem. Entende? Pode ser que outra pessoa não entenda ele, mas no nosso mundo... Pra mim, eu sou muito feliz com a Celina, entende? O mais difícil pra mim hoje é ter que lidar com o restante. Sim. Eu acho que é a pior Os de parte, fora, sabe? Né? Quando eu queria deixar muito claro que o difícil não é lidar com a criança, com as limitações dela. Porque, tipo, o que tiver que fazer por ela, eu vou fazer. Só que o difícil é ter que lidar com todo o restante, com coisas básicas. Como, por exemplo, você falou essa semana, você pegar a cadeira de rodas e sair e não tem um lugar para você... Acessibilidade. Para você colocar na escola, não é um processo simples. Quantas mães sofrem para colocar um filho na escola? Sim, quando aceita, né? Porque é aquela falsa inclusão, né? Coloca a criança com as limitações na escola, não, tá tudo lindo e maravilhoso, mas tem aquela falsa inclusão. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Para você colocar lá na escola, não é simplesmente, por exemplo, você fazer as coisas pela criança e deixar ela. Não, você tem só que ser intermediador. Entendeu? Ela tem que ter autonomia lá dentro. Ela tem que se desenvolver lá dentro. A partir do momento que você faz tudo por ela, não adianta ela estar lá. Entendeu? Então, precisa
dessa capacitação. E realmente isso não tem muito. E as escolas não querem investir nisso também, sabe? É uma luta constante. É realidade. São essas coisas que acabam com o nosso psicológico de mãe. Entende? Primeiro vem a dor do diferente. E depois vem a dor de saber que aquele pedaço seu, muito amado, o mundo é totalmente avesso a ele. Entende? Não está nada preparado. Você vai ter que brigar para fazer coisas básicas, direitos básicos. E começando na escola, né? Eu tive uma situação também que uma das convidadas do podcast veio e ela comentou quando o filho dela estava na escola, aqui, inclusão, não sei o que e tal. E aí a primeira apresentação que teve, a criança ficou num cantinho assim, só com a professora que ficava só com ele, que é a T, que fala, né, assistente terapêutico. Isso. E ela viu que não tinha inclusão nenhuma. É o que eu falo, tem que ser intermediador. Tem que ser intermediador. Então, assim, a que ponto isso vale a pena, né? Você deixar sua criança ali, porque hoje mesmo eu não coloco o Matheus na escola. Claro, ele tem as questões de imunidade, né? Pneumonia recorrente, mas o custo-benefício não vale a pena. Nesse momento. Avaliar aquilo que... como nem você falou anteriormente, vamos por partes, né? Vamos por partes, exatamente, vamos por partes. Vou tomar uma água? Vamos. Uma coisa também que eu acho muito interessante a gente comentar é rede de apoio. É uma coisa bem delicada de se falar, mas é o que a maioria das mães que estão entrando aí no mundo da maternidade atípica sente. Porque a maternidade atípica é, sim, muito solitária, né? Muito solitária. E a gente falou que a gente tem que estar bem, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas e aí? E quando você tá sozinha, né? Você não faz sua prova via. Não vai, você acaba não fazendo. Não fazendo, por você. Seu mundo vira em torno da criança e tudo que ela precisa, né? Mas com o tempo, eu sou prova viva também que as coisas podem se ajeitar com você. É devagar, tem é um que ter processo, muita calma. Mas não é fácil. Uma rede de apoio é extremamente importante. Porque à medida que a criança vai crescendo, né? E as demandas vão aumentando ali, então é muito bacana. Essa rede de apoio nem sempre vem da família, né? Às vezes vai ser uma rede de apoio paga, enfim. A grande maioria, né? Porque se a gente for falar também, aí vai entrar no outro assunto demais, hein? A gente vai... porque a família também tudo... Tem um envolvimento emocional, né? E a forma que cada um lida é diferente, né? Muitos não querem se comprometer. Não quer ser incomodado, essa é a verdade. Também. Às vezes não sabe lidar com aquilo. A gente teve que aprender a lidar com tudo isso, porque isso está com a gente 24 horas por dia. Né? E as outras pessoas, elas têm a opção de não lidar com isso. E aí é que o bicho pega. Porque se o familiar fez questão de não lidar com isso, não significa necessariamente que ele é ruim, ou que ele não gosta da criança, ou de você. Mas é um bloqueio dele. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Nada, né? Porque não dá pra pegar e botar força ali e falar, eu preciso de ajuda e vai me ajudar. Não tem, é você aceitar e tentar buscar outras formas, né? Agora uma mãe sem rede de apoio, os níveis de estresse são elevadíssimos, né? Sim. Você vê cada situação aí no noticiário todos os dias, e até tem uma pesquisa, né, que fala que mãe, no caso, mãe atípica, ela é como se estivesse como soldado em guerra. Porque os sentidos ficam todos aguçados, o estresse é gigantesco. Então, assim, chega uma hora que se você não tiver um respiro, você surta. Você surta. Seja medicada, seja de alguma outra forma, de algum outro apoio. Não tem como a gente ficar feito um robô, né? Não tem como. Ninguém dá conta de tudo. A gente não ficar inerte a emoções ou dar conta de tudo. Não tem como, a gente é um ser humano, independente de remédios ou de terapia. Se você não tiver ajuda, chega um momento que uma máquina pifa, né? Para de funcionar total. A Grazi, sua rede de apoio, Grazi, teve?
Minha rede de apoio é paga, Uhum. né? Hoje em dia, assim, muito pouco a gente pode contar com alguma pessoa da família, mas ainda, assim, até, né? Porque, assim, com os meninos é mais fácil, mas com a Alice... É, sim. Eu passo por isso também. Como que eu A vou gente dar? sente Não muito essa sei como que eu diferença. vou- ainda moro aqui na cidade com minha mãe, as minhas irmãs, né? Apesar que a gente mora um pouco longe, mas assim, e assim, peço ajuda, né? Uhum. Quando elas conseguem, elas estão ali, mas assim, pra contar mesmo. Não tem. Não, tem que ser a babá mesmo, a pessoa que tá comigo, né? Paga. Que a gente é contratada mesmo. Mas eu sinto totalmente isso também. Quando eu tinha uma rede de apoio, era paga. E hoje é exatamente isso que você falou. Às vezes é muito mais fácil você conseguir deixar seu filho que não tenha nenhuma limitação do que você pedir para deixar. Olha, então tem como você dar uma olhadinha para mim? Às vezes para você ir numa consulta e fazer alguma coisa. E o que a gente começa a fazer? Se virar nos 30, né? Se virar nos 30, porque essa é a realidade. Não tem como. É aquilo que eu tava lendo esses dias, alguns comentários de outras mães, e a gente vai aprendendo também. Uhum. E aí ela falando, você é guerreira, né? Ai, você tem que ódio força, desse termo. não sei o quê. E aí ela pegou e falou uma coisa assim, que às vezes a gente fica refletindo. Apesar da gente, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, mas ela falou assim, que o guerreiro, a pessoa, ela tá preparada. Vamos dizer assim, ela se preparou para aquilo, para a luta. A gente não teve essa opção. A gente não teve essa opção. Entendeu? Então, ou você Foi um vai. susto ali, né? Ou você vai, ou você vai. Entendeu? Não tem opção. Não tem opção. Você pode até não ir. Você pode até se abster da sua responsabilidade. Mas vai pagar caro por isso. E tipo assim, é uma questão, não é nenhuma questão de força se você não for, mais uma questão de caráter. Entende? Uhum. Então a gente não tem opção, a gente vai, então se vira, né? Se você não tem rede de apoio, você dá o seu jeito. Talvez não vai sair da melhor maneira que poderia sair se você tivesse uma rede de apoio, mas vai sair, né? Você vai fazer. De algum jeito a gente tem que tentar fazer, né? A gente Sim. tem que fazer. Mas é 1000 vezes mais difícil. 1000 Sim. vezes mais difícil, gente. Desgastante. Você pega uma criança, por exemplo, que tem quantas terapias semanais, você corre para um lado, corre para o outro, corre para o lado. Você vê muitas mães deixando a criança na terapia. Segurem só um pouquinho na terapia que eu vou ali. Eu vou ali no mercado. Fazer as coisas básicas, sabe? Porque você não tem essa, vamos dizer assim, entre aspas, liberdade de ir para algum lugar tranquila. Não é que a gente está reclamando dos nossos filhos, não é isso. Mas é a necessidade que você tem de, às vezes, respirar um pouco, nem que seja para ir para o mercado, gente. É aquilo que eu falo, você não é que você tá cansado do seu filho. Cara, eu não tô cansada da Celina. Não é isso. Mas às vezes eu tô cansada da função. Entende? Do se preocupar com tudo. Entende? Do horário, se comeu, se não comeu, se tem xixi, se não tem, se tem que levar numa consulta. O que tá faltando aqui é acertar a órtese que tem que ver. Enfim, o plano de saúde, todas essas coisas que envolvem. Mas se for para eu ficar com a Celina só brincando ali o dia todo, só curtindo ela, não é outra isso. coisa. É outra coisa, né? Então, é a responsabilidade, a função. Porque quando você está trabalhando, você tem férias. Uhum. Quando você está numa função lá, você trabalha em algum lugar, você tem determinadas funções, você tira férias 30 dias. Nós não. Não, a mãe não. Horas. A mãe, ela tem todas aquelas funções durante muito tempo. E é incrível, né? Como a criança típica, ela gruda na mãe. Na mãe. Eu sinto, não sei vocês, mas eu sinto pelo Matheus, assim. Só que o Matheus tá safado, né? Você deixa ele sentadinho, às vezes, na sala, assistindo TV, ele começa a resmungar. Eu sento do lado, ele para de chorar. E se eu saio, ele começa a resmungar de novo. Então, assim, é uma segurança muito grande que eles sentem na gente. E é o normal, né? É o Porto Seguro. É o Porto Seguro. E aí, às vezes, o Porto Seguro também não tá muito bem, tá precisando de um abraço, Sim. né? E quem que cuida da gente? Eu acho que é isso que E você aí? está tentando dizer, né? A respeito sobre, não é reclamar. Não Mas é até reclamar. É tirar as camadas, né? Dessa maternidade, né? Que às vezes as Sim. pessoas não falam tanto, né? Então, a gente tá falando aqui sobre os prós e os contras, né? É porque assim, a maternidade típica é uma maternidade
que demanda muitas funções, até a gente brincou anteriormente. E quando eu falo que quem cuida da gente, isso é muito real, porque às vezes você quer, às vezes, chorar no ombro, você quer um abraço, simplesmente um abraço. Às vezes você quer um acolhimento e muitas vezes não tem, né? E aí você busca força onde? Porque você tem que ser forte, porque no outro dia seu filho talvez vai passar a madrugada ruinzinho, no outro dia você vai acordar, tem toda uma demanda que você tem que buscar, levar para terapia, enfim, e você tá o bagaço. Você tá o bagaço. Então, assim, o que eu quero passar para as mães que estão nos escutando é que respeite o seu momento, né? Eu, quantas vezes de 1 ano e meio para cá, que às vezes eu não estou bem comigo, o Matheus tá zero bala para as terapias, mas tem dias que você não tá bem consigo mesmo, e eu respeito esse meu momento, sabe? Eu quero ficar em casa, assim, no ócio mesmo. Pode ter louça na pia para lavar, pode ter casa para arrumar, porque a gente tem isso ainda também, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho mais fora, então eu cuido da casa também. Então, o que que acontece? A gente precisa, muitas vezes, descarregar tudo isso. Sentir um pouco, se sentir um pouco mais leve, né? E aí vai de cada uma como buscar isso. Porque é muito desgastante, muito desgastante. É você entender que você não vai dar conta de tudo e que aquele dia que você não tá bem, tá tudo bem. Não precisa, não precisa. Não é ir. uma sessão de terapia que vai mudar tudo, todas as condições das nossas crianças, né? Exatamente. Você tem que ser gentil com você mesmo. Com certeza. E isso demora pra gente aprender, né, Grazi? Demora. Mas a gente aprende. Na dor ou no amor? No amor ou na dor. No amor ou na dor, a gente aprende, gente. Teve outro dia que o Wagner viajou e eu fiquei com a demanda toda, porque eu estou com um período sem a minha ajudante em casa, que ela está de licença, e Wagner viajou para fora do país, né? E aí eu fiquei ali sozinha, aguentei, dei conta, mas ele pisou em casa, o corpo respondeu. Aí eu precisei ficar no final de semana deitado, precisei ir ao médico, precisei medicar, porque realmente foi um nível ali bem desgastante e eu adoeci. Então, assim, aquele final de semana eu fui obrigada a desacelerar. Na dor, a cuidar de mim, a ficar deitada, a ser cuidada pelos outros, né? Tem um médico geneticista que ele fala muito isso com relação às mães, a se cuidarem, a olharem para si. E assim, tem momentos que a gente não consegue fazer isso, que a demanda tá tão grande que a gente não consegue realmente fazer isso. Mas eu comecei a fazer não uma rotina, mas tentar fazer um pouquinho para mim todos os dias. Seja um banho mais demorado. Eu gosto muito de ler. Comecei a voltar a ler, que seja 2 páginas de um livro que dê tempo, sabe? Para que eu faça algo para mim. Porque a gente se doa tanto, na verdade, a gente se doa tanto, cuida tanto do próximo, da casa, da família, dos filhos, e a gente vai ficando. E isso machuca, porque chega um momento que você vai falar, tá, mas e aí? Quem sou eu? Você reflete, né? Você fala assim, tá, em quem eu me transformei? Né? Porque uma hora, nem sempre a gente vai ter sempre essa responsabilidade de mãe, né? E quando não tiver? Como que vai ser? Exatamente. Entendeu? Então aí a gente se perde no caminho. Eu mesma me perdi no caminho. Ainda tô tentando voltar pro caminho, tentando, sabe, se eu falar pra você assim hoje, nossa, não, eu sei não. Eu sei que eu sou mãe, esposa. Tô tentando achar o caminho de uma nova mulher. Tô tentando achar o caminho de talvez uma nova profissional. Sim. E não é assim fácil, entende? Tipo, porque que nem você falou, eu também parei de trabalhar. Entendeu? Hoje eu tô só na função mãe. Exatamente. Né? Eu acho que assim, na verdade, eu vou corrigir essa fala. Eu trabalho. E trabalha pra caramba. Mas assim, não tô sendo remunerada financeiramente, né? Mas você se perde, não tem como. Não tem como eu querer voltar para aquela caixa que eu tava. Não tem. Não tem. Fazer aquelas horas diárias numa empresa, não tem como. Eu não tem como. Primeiro, por toda a situação. Segundo, a minha cabeça hoje é totalmente diferente. É outra. Então, às vezes, a gente entra
um questionamento, né, de quem a gente é. Isso né? direto. O que eu vou fazer? Será que eu tô no caminho certo? Aí aquela profissão que você tinha já não cola mais. Muda tudo, muda tudo. Gra, como foi pra você? Conta pra nós. Que você começou agora um trabalho, né? Aham, certo. Assim, o que me ajuda é que eu tenho essa ajuda em casa, né? Sim. Eu tenho essa pessoa que tá sempre comigo lá, meu braço direito, esquerdo. Minhas pernas. E assim, eu cheguei num momento que eu falei assim, acho que dá pra voltar. Que também eu me sinto bem. É naquilo, isso né? que eu Naquilo falo. que eu gosto, né? E a gente conversou tudo. Quando eu aceitei o trabalho, depois a minha ajudante teve que sair. Eu sei que eu tô numa fase, nesses 4 meses aí que eu tô sozinha, que tá desafiador, mas eu sei que é um período, né, que logo ela volta e a gente organiza tudo isso novamente. Mas assim, eu estou feliz porque eu faço uma coisa que eu gosto também. E consigo, né? Home office, então eu consigo estar ali diante, né, trabalhando e dando atenção para as crianças também. O dia que eu falo, não, hoje eu vou pausar aqui, agora eu vou pro parque, a gente vai pro parque. Tem essa flexibilidade, né? Sim. Mas agora assim, não me imagino trabalhando não tem nem como, né, Gra? de CLT, né? Tipo, com horário regrado, assim, não dá. Realmente. Não tem Sei, como. No meu trabalho eu tenho a flexibilidade de eu levar a Alice nas terapias, né? E a gente tá tudo certo. É o que eu penso também. Eu acho que chega um momento que a gente consegue já visualizar isso, talvez um pouquinho, uma luzinha um pouquinho longe, mas a gente já começa a amadurecer toda essa situação, né? Por exemplo, que nem o Matheus, as questões vitais. Já passaram todas as questões vitais. Todo mundo tinha medo de pegar o Matheus, né? De dar um suquinho, mamar para ele. Hoje não, hoje já tá diferente. Então isso a gente já começa a ter um alerta assim, opa, peraí, eu posso começar talvez a fazer alguma coisa, né? E isso para nós é muito importante porque ocupa a cabeça, a gente sai daquele mundo só de mãe, né? Porque encontra a mãe conversa, troca fralda, terapia. Você achar uma outra função, né? Tipo, você sentir uma vida além da maternidade, né? Eu acho que você se sentir útil em outras coisas, fazer algo por você, entendeu? Da função, mais uma função, mas é diferente, né? É diferente. E aí eu acho que, como você falou, é o tempo. Eu sei que eu quero fazer alguma coisa, voltar ao mercado de trabalho, mas eu sei que ainda não é o momento, entende? Mas você começa a visualizar, que você falou, aos poucos. Eu sei que vai chegar um momento que isso vai ficar claro para mim e vai ficar possível, porque hoje não é possível. Né? E que nem a Grazi teve um momento dela, chegou um momento que foi possível, ela conseguiu. E acho que pra mim, pra você, vai ser a mesma coisa. Sim. E a gente tem que saber reconhecer também que esse momento pode chegar e respeitar todo esse momento. Porque, por exemplo, eu não me veria trabalhando e deixando as crianças com alguém. Ou o Matheus, alguém cuidando. Não que eu não confie, mas é que a demanda é complicada. Na verdade, a gente não confia, né, Renata? Não confia, né? Vamos ser honestos. Não confio nele. Ninguém faz nada melhor que a própria mãe, entendeu? A Fer fala isso, né? Que sabe a Fer... Você entrevistou ela, não? Fer? A cadeirante. Fer, sim. A Fer William. William, né? Uma vez eu assisti uma palestra dela. E aí ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu tenho todo o carinho do meu pai, né? Eu sou igualzinho do meu pai, mas a minha mãe sabe me colocar direitinho na posição. Sabe? É verdade, ela falou isso aqui. Eu nunca esqueço, assim. Em casa a gente tem essa relação, o Wagner e a Alice, assim, são muito ligados. Mas eu sei, né, que a mãe... Aquela hora de cobrir no sono, né? É a mãe. A mãe entende no olhar, entende no Mas gesto. você sabe que de tudo que acontece, da nossa maternidade atípica, de todos os perrengues, nós somos muito privilegiadas. Eu vejo por esse lado, nós somos muito privilegiadas como seres humanos. Tanto para um crescimento espiritual, um crescimento pessoal, igual a Renata falou. A Renata de 4, 5 anos atrás, sou totalmente diferente da Renata de hoje. E esses serzinhos vêm para nos ensinar todos os dias. Aquele dia que você está desanimada, que
você quer, às vezes, chutar o balde, você olha aquele sorrisinho, você fala, não, é por ele, sabe? Então, assim, Quando eles fazem alguma coisinha, gente. Por exemplo, eu sempre falo isso. A gente não dá valor para coisas simples. Por exemplo, quando a gente se torna pai, mãe, aí a criança começa a sentar. Eba, sentou, você dá valor. Mas quando é uma criança atípica, cara, é que nem ganhar na Copa. Se você vê a criança sentadinha ali, aquilo enche o teu coração de uma Sim. alegria tão genuína Tem os mínimos das que assim, mínimas isso coisas. que eu nunca vi igual. Quando a Celina segurou uma colher, meu Deus, quando ela levou na boca, meu Deus do céu. O fato dela conseguir tomar uma água, assim, sozinha, apesar de quase todas as vezes ela querer que eu dê, eu sei que ela poderia fazer, mas como a convivência é constante, acaba sendo pra mim. Mas ela conseguir fazer pequenas coisas, isso eu vejo que me dá uma alegria que eu nunca senti na vida, eu fico babando. Então, eu acho que e a gente fica a maior entusiasmada, lição né? que a gente tem, e que está aí para todo mundo, só que nem todo mundo consegue fazer, é ver beleza nas pequenas coisas. Sim. E eu acho que a gente consegue, de certa forma, ter essa lição na nossa casa quase que todo dia. Sim, eu percebo muito isso. Teve uma vez que, abrindo um parêntese, que eu fui no Dia das Mães na escola da Giovana. E na época o Mateuzinho também estava na escolinha. Então o Mateuzinho não participava das atividades do Dia das Mães, né? Inclusão, né? Aí, aí eu peguei o Mateus no colo e fui pra sala da Giovana. E aí eu tô ali com o Mateus e tal. E aí a professora ergueu, chamou assim as mães, falou, gente, quem quer a palavra para falar do Dia das Mães? Gente, a Giovana não ergueu a mão. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Não, a minha mamãe fala. A minha mamãe fala. Ela falou. Eu falei, Giovana. Aí tá, enfim. Mas eu senti aquilo como um chamado de Deus. De verdade. E exatamente isso que você falou, Rê. Eu falei, Deus, me ilumina. Falei, porque eu não sei o que falar. O Mateus estava se debatendo no meu colo. E eu, calma, meu amor, não sei o quê. E a hora que eu comecei a falar, ele ficou quietinho, assim. Tudo se preparou para aquele momento. Aí eu respirei fundo e falei, Deus, me ajuda. Conduza, exatamente. E uma das coisas que eu falei, na verdade eu falei sobre isso, é dar valor às pequenas coisas, Rê. Porque nós, como mães atípicas, nós às vezes a gente vê outra criança fazendo uma bagunça, a gente fala, nossa, esse é o meu sonho, né? E a outra mãe tá estressada, cacetando. E aí nesse dia, nessa escola, eu comentei que a gente estava num restaurante, tinha uma mesa ao lado, inclusive essa história da mesa ao lado era uma das mães que estava na sala. E depois que eu fui me tocar, eu falei assim, gente, eu fui usada, né? Só pode. E aí eu contei que a mãe foi lá, bateu na mão da criança, porque derrubou o copo, virou uma bagunça, tá, ok, criança, né? E aí eu virei, não tinha como não olhar, tava do meu lado. Aí eu virei e continuei dando comidinha pro Mateus e pensando, falei, nossa, como eu queria que o Mateus fizesse isso, sabe? E aí, o valor nessas pequenas coisas, nessas pequenas atitudes, né? Às vezes você reclama, às vezes você reclama assim, ai, meu filho fica sabendo sofá, meu filho faz não sei o que. Eu falei, gente do céu, não reclama. Essa semana eu falei para uma conhecida minha, ela reclamando que o filho dela tava, tipo, escalando as coisas lá. Eu sei que tem perigo, tem tudo. Eu falei, olha, não reclama não, né? Porque ela entendeu o que eu quis dizer. E é exatamente isso, a gente dá valor às pequenas coisas, né? E pra gente, assim, quantas sessões de fisioterapia, de TO, de fono que precisa para nossos filhos fazer isso daqui, né? Não, a Celina, por exemplo, até um dia a Físio falou assim, a pessoa que vê o vídeo, ela não sabe quanto esforço tem. Porque eu postei um vídeo da Celina, ela brincando com comida. E a Celina tem ainda, né? Um sensorial muito delicado. Tipo, ela não gosta de encostar ou que encoste nela. E para ela chegar lá, não foi um pouco, não, entendeu? Não foi assim. Então, quando a pessoa vê, ela não é só bonitinho, mas tem uma história por detrás daquilo, uma luta grande, né? E a gente tem que comemorar, entendeu? Não importa se ela vai dar função para tudo, sim, mas é uma evolução, não importa, é uma pequena, grande evolução. E aí até uma outra coisa que você foi falando, e eu queria falar também, é que nesse decorrer de coisas que
a gente foi permitida a vivenciar com frequência, é que nos momentos mais difíceis, você vê as nossas crianças tristes. Nunca, né, gente? A Celina tá no hospital, no pós-cirúrgico, Sorrindo. sorrindo. O Matheus saiu da Depois- cirurgia de crânio sorrindo, gente. E eu lá, ele chorando. Entendeu? A gente tudo preocupado, às vezes situações. Aí meu marido fala assim, ela nem sabe do que tá se tratando. E ela lá, mó feliz, sabe? Sorrindo, brincando. Então aí você para e fala assim, poxa, é assim que a vida deveria ser. Não importa que a gente tenha uma dificuldade, mas a gente tem que levar a vida com leveza, Sim. né? Não sobrecarregar. E eu acho que, de certa forma, toda criança ela mostra isso pra gente. Só que daí a gente acaba vivenciando isso mais vezes, né? Porque eu vejo que a gente passa, às vezes, situações que a gente tá aflito e eles estão lá, sabe? Tem ela, poxa, toda lá com dor, mas ela tava feliz, ela tava sorrindo. Mas é igual agora essa semana que a gente vai pra Curitiba, o Matheus vai passar por uma sedação em centro cirúrgico e tal, eu fico olhando, já dá aquele aperto no coração e ele tá lá de boa. É claro que realmente ele não entende, ele não sabe, né? Mas assim, a gente se preocupa demais, né? E eles estão lá, às vezes, tranquilo. Lógico que, às vezes, na hora do exame ali, do procedimento, o pau tora, meu amigo. É, porque a mãe aqui vai no centro cirúrgico, eu entro, cara. Mas assim, a criança não quer que mexa de jeito nenhum. Só que depois também, tchau, obrigado, né? Ela tá tranquila. E a gente tá lá. Eu, pelo menos, fui fazer um exame com a Celina e aí eu saio, sempre eu saio assim, tipo, tensa, sabe? Aham. Cansada, porque eu fico me preocupando em não deixar ela chorar e, tipo, tentar convencer ela que calma, não vai doer, tá tudo bem. Mas não, ela chora, ela se desespera, é o caos. Aí eu saio de lá acabada e ela numa boa, né? Tipo, já tocou Ufa, o terror, tá pronto. né? Pronto, acabou. Mas beleza, vida que segue. Eu acho que a gente tratou de assuntos bem importantes, bem assim que quem estiver assistindo esse vídeo depois, é uma troca de experiências muito importante que a gente tem. A Gra, a Rê são minhas amigas fora daqui de algum tempo. E esse convívio, a gente tem até um grupo no WhatsApp e essa troca é muito contínua. Porque a gente percebe só na escrita de uma que quando não tá bem, né? Inclusive, vou mandar um beijo pra Dani. A Dani, a gente convidou ela para estar aqui hoje, mas ela não pôde. E hoje a gente fez uma situação, né, Rê, que foi muito bacana, muito gostoso. A Dani é uma mãe atípica também, recém saiu do hospital com a menininha dela, 2 meses internada, né? Sim. E de última hora a gente pegou bolo, suco, pegou um monte de coisa e fomos lá visitar a Dani. E esse é o acolhimento que eu acredito que toda mãe precisa, né? É. Não precisa de muita coisa, a gente um bate-papo. E não ter vergonha de se abrir, né? Porque assim, às vezes a pessoa não quer falar, né? E às Tem vezes nem vergonha. precisa falar. É, Né? Apesar que a gente sabe, mas às vezes nem precisa falar. Só o fato de você estar ali presente, falar, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui pra te ajudar e dar um abraço, gente, isso daí recarrega. E teve aniversário surpresa também, né? Ah, é? Pra Grazi? ah, é verdade. A gente sempre faz algumas, né? Ô, meu pai, isso é delicioso, gente. Isso é É, delicioso. Uma percebendo quando a outra tá precisando de um, né? É. E aí vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No meu aniversário também, tava bem jururu, tava Aham. bem desafiador aquele período. E aí vocês foram lá alegrar minha tarde. É, mas É verdade. Tem que ser assim. A gente tem que estar ali pro outro e o outro também tem que estar ali pra gente no sentido de, tipo, se abrir, né? Uhum. Porque não adianta a gente, às vezes, estar ali, mas a outra pessoa não se abre. Então, eu acho extremamente importante a gente ter uma roda de convivência com pessoas que, às vezes, vivem aquilo que a gente vive Sim. também, né? E a gente conversar sem julgamento. É. Eu acho que esse é o principal, porque de julgamento já tem de monte. De crítica, né? De apontar o dedo, Cobrança. cobrança. A gente vê se cobra, né? Não precisa É. nem cobrar, não. Então a gente conversar dessa forma leve, né, descontraída e bater um papo mesmo e dar risada é maravilhoso. E porque o que acontece? As nossas amigas acabam sendo as amigas da rotina, né? Sim. E é bem isso. A gente está chegando no final do nosso podcast. É, só
Nossa, vai acabar a gravação, mas a fofoca vai continuar. Rodrigo, você corta aí depois. É o que eu queria pedir para vocês, de coração. A gente já passou por tanta situação, né? Por tanta dificuldade, por tantas alegrias, por tantos milagres, que isso é muito importante falar também. E a pessoa que está do outro lado, a gente não sabe o que está passando. E eu gostaria que vocês pudessem deixar uma palavra de apoio para uma mãezinha que está nos escutando, que está passando por esses períodos de dificuldade, seja mãezinha procurando um diagnóstico, que o diagnóstico na mão, naquela luta que a gente sabe que é constante, né? O não desanimar, o ergue a cabeça e vai para cima, sabe? Mas isso não é tão simples. Então, assim, eu sempre comento isso, né? Olha, não desista, vai atrás, escuta seu coração, aquela vozinha que vem atrás, assim, que vem no ouvido, aquela intuição, segue em frente, independente se marido, parente acha que não, segue em frente. E o que a Rê e a Gra diria para essas mães hoje, pra gente finalizar? Quer que eu comece, Gra? Pode ser. Pode ser? Olha, se eu já falei mais ou menos o que eu acho. Eu acho que a gente tem que ser gentil com a gente, com a nossa criança, entende? Ouvir o que é importante, sim, porque tem muitas coisas que são importantes, mas ter uma balança para tudo. Eu acho que tem equilíbrio, sabe? Eu sei que é difícil, mas não vá só em busca de uma cura, de um tratamento e esqueça de todo o restante. Você precisa estar ali para o seu filho. Muitas vezes, além de uma mãe médica, fisioterapeuta, o que seja, ele precisa só da mãe. Entendeu? Se preocupa às vezes só em ser mãe. E depois, se você for mãe, você se preocupa também com você, né? E vai procurando equilíbrio e respeitar o tempo. Porque o tempo ele vai trazendo muitas coisas pra gente, vai ensinando muito, né? Eu acho que é isso. Tenha paciência, seja gentil com você mesmo e as coisas vão fluindo, sabe? Não tem como, não tem uma receita, não tem uma resposta exata para tudo que a gente vai viver no decorrer dessa vida atípica, sabe? Então, vai com calma. Cada dia eu acho que é um aprendizado, uma descoberta, Sim. né? E a mesma coisa da aceitação, né? E depois que você se tornar mãe, e aí você volta pra você de novo e começa a olhar pra você, porque você vai precisar estar bem pra cuidar do outro, né? Então, eu acho que o que vale nisso tudo é você ser gentil com você mesmo, ter uma balança ali pra equilibrar tudo isso que vai estar acontecendo e dar tempo, que o tempo vai trazendo as respostas que você precisa, né? E cada pessoa tem o seu tempo, né? Esse ser gentil com você mesmo, eu fui descobrir há pouco tempo. Que eu me cobrava demais também, né, Gra? E qual que é a sua mensagem, Gra? Assim, complementando um pouquinho o que a Rê colocou, procurar ajuda, né? Você tem a Alice, o teu filho que nem a Alice, na época, síndrome de West. Procurava uma mãe também que tinha esse mesmo diagnóstico, olha, né? Porque essa mãe já tem uma experiência um pouco maior que a minha. Então, eu tô chegando agora. Então, vamos lá, vamos conversar. Eu lembro uma coisa muito importante que uma mãe me falou quando eu estava ali na descoberta. Ela me ligou e falou assim, olha, né, aquela coisa assim, aproveita a sua filha, independente de qualquer coisa, olha, né? só que legal. Então aproveita, né? Então assim, procure também essa ajuda, nesse sentido mesmo, Rê. Não fique sozinha, né? Não se abandone sozinha, não fique nessa solidão e venha conversar, venha... É porque tem muitas mães, trocas. sim, tem muitas mães que acabam, na verdade, se isolando. Sim. Se isolando por medo, por vergonha, por o que os outros vão falar, sabe? Se fosse assim, gente, eu com o Matheus, com gesso na perna, aparelho auditivo, ficava trancada dentro de casa, porque tem olhares, tem comentários, é muita coisa chata. E no início eu chorava muito. Você também, Rê, com a questão da Celina, do gessinho nas pernas, né? Depois de um tempo a gente saía com ela pra onde dava.
como aquilo esquenta, né? Então não é todo Esquenta. lugar que dá pra você ir, tem que ser confortável pra ela. Então a gente saía, assim. Mas é claro que incomoda os olhares, alguns comentários. Eu acho que no começo o que mais me incomodava às vezes eram algumas palavras. Palavras. Sabe? Os olhares, às vezes eu ficava meio assim, às vezes eu dava uma encarada na pessoa e, e seguia o baile. Mas com o tempo, isso vai passando, Vai. lógico, e aí é o que eu falo, assim, não é 100%, nada é 100% na vida, né? Vai ter dias. Ameniza. Ameniza, vai Ameniza, diminuindo. porque- Tem dias que você aguenta e tem dias que você quer falar alguma coisa. É, eu vejo assim, no início me machucava muito e eu chorava pra caramba. Não às vezes na frente da pessoa, às vezes a hora que eu entrava no carro, eu chorava pra caramba. Aí depois teve a fase que eu respondia. Bem sutilmente, assim, sabe? Mas eu sentia essa necessidade de responder. Eu sei que eu tava errada. Hoje já não. Hoje já, tipo assim, passa batido, sabe? Mas é o amadurecimento que traz isso. É o E tempo. É o tempo. E outra, você acordar, você sabe que você vai passar por isso todos os dias, mas é você olhar na janela e falar, como que eu quero que seja meu dia hoje? Por exemplo, hoje eu cheguei para estacionar na Físio, a vaga da PCD estava ocupada. Aí eu fui estacionar na vaga logo à frente. Quando eu cheguei, quando eu desci do carro para pegar a cadeira do Matheus, era uma pessoa que não apresentava nenhuma deficiência e sozinha no carro. Tudo bem, ela poderia estar levando alguém, enfim. Mas isso revolta, sabe? Isso revolta. Então, assim, depende muito qual é a janela que você quer abrir para o seu dia. Eu acho que isso é extremamente importante para todas as situações. Sim. E aí junta a forma que você olha, você escolher como você vai encarar tudo isso. Você tem direito de escolher. Se você vai ficar bravo, se você vai ficar... Vai ter conhecimento daquilo e o que você vai fazer. Porque existem formas da gente combater essas coisas, né? E nem sempre é olhando só pra dentro, é olhar pra fora. Sim. Né? E aí é ter um apoio de uma amiga ou de várias amigas, você não se fechar. Eu acho que o principal é não se fechar, não achar que vai existir uma matemática, sabe? Um negócio exato ali, que vai ser daquele jeito, que você... Não, minha filha, esquece. É flexibilidade, é leveza, é Paciência. gentileza, paciência, Hoje, sabe? hoje deu, amanhã não sei se vai dar. É. Tá, né? Vamos, seguimos. E não se cobrar tanto, né? Porque a gente tem tanta demanda todos os dias que hoje eu faço o seguinte exercício. Eu deito, na hora de dormir eu falo, gente, o que eu consegui fazer? Ah, eu consegui fazer isso, isso, isso. O que eu não consegui fazer? Isso, isso, isso. Falei, ok, amanhã eu tento fazer essa outra coisa. Porque senão você fica se martirizando, sabe? E não é assim. A gente, igual a Rê falou, nós não somos robôs, né? E é isso, eu acho que não está aberto para falar, para receber, para tudo. Então, não tem uma receita, não. Não tem uma receita para dizer, olha, sua vida vai ficar boa se você fizer isso. Não, mas depende muito de como você encara tudo isso. Claro, aí você senta do lado da mãe e fala, ó, vem cá, vamos conversar o seguinte, vou te falar umas coisas. É, e vai indo. Aquela mãe que tá chegando na clínica de terapia, ô, É. tadinha, dá uma dor, né, cara? Fala assim, Renata. Não, mas é de verdade. Até eu falei no podcast anterior, esses dias sentou uma mãe do meu lado e falou assim, demora muito pra aceitar? Aí eu... Ai, Cada um tem cara. seu tempo. Não, foi o que eu falei. Eu falei, cada um tem seu tempo, enfim, né? Mas você sabe como é que é, né? Olha, agora você falou um negócio que eu vou até falar aqui, né, sobre conversar com outras mães. O fato da Celina, ela tem um diagnóstico. Às vezes isso é importante, às vezes não, né? É importante? É importante, mas não vai mudar muita coisa. Uhum. Então, eu peguei e coloquei uma hashtag no Instagram com o nome da síndrome dela. E através disso, eu consegui conversar com mães de até outros países. Olha, Aí que consegui legal. entrar num grupo de familiares, de pessoas que têm a síndrome da Celina. Lá tem umas 200 pessoas no mundo. Olha. E tem algumas mães que, tipo, eu tenho um número no WhatsApp e tem uma troca muito boa. Então, por exemplo, tem uma da Bélgica que eu converso com ela volta e meia. Quando ela tá com alguma dúvida, alguma coisa, a gente troca mensagem. Gente, até pra tratamento, né? Isso é muito tipo, legal. e a gente não conversa só sobre questões da criança em si, sabe? Dos sintomas. A gente conversa sobre a gente mesmo, sobre as dificuldades, entendeu? De tomada de decisão, sabe? Em relação ao que deve ser feito no tratamento, sabe? Sim. Essa semana mesmo, foi essa semana. Uma mãe da Turquia,
me adicionou no Instagram e tal, daí eu olhei lá e aí ela já tinha lá o nomezinho da síndrome. Aí eu falei, é uma mãe, eu só tinha um desenho, não tinha foto, nada. Mandei mensagem pra ela, né, se ela quisesse trocar, conversar, eu tava disponível. E aí ela começou a conversar, ela tem 2 filhos já adultos, rapazinhos, na verdade, e uma menininha que nasceu com a síndrome que tá com 7 meses agora, passou por um processo de cirúrgico também. Então, essa troca é importante, cara, é importante pra mim, né, que hoje eu já tenho, por exemplo, essa mãe de 7 meses, ela acabou de chegar, mas eu posso estar ajudando ela, mas ao mesmo tempo eu já vou conversando com ela, eu já vou vendo outras coisas, e é isso que faz a gente sentir um pouco de conforto. Atenção, a síndrome da Celina é mais para meninas? Não necessariamente, tem meninos também, pelo menos no que eu li, não chegou a aparecer nada lá sobre... É mais meninas. Meninas. O defeito congênito dela, sim. De meninas. Tem meninos com CDG, mas o tipo é mais comum em meninas. Algumas síndromes são, né? Elas têm mais ou em meninos ou em meninas, mas o da Celina eu não sei te dizer, na verdade, mas eu acho que não, pelo que a geneticista falou e no que eu cheguei a ler. E vendo no grupo também, acaba você vendo assim dos 2 lados, né? Não tem muito. Agora, também não tem muito outra coisa que eu falo sobre ter o diagnóstico, é que não tem uma regra. Não. Que nem tem crianças com a síndrome da Celina que conseguem andar, tem crianças que não, tem crianças que conseguem falar. Eu escutando vocês falar, né? Olha só como essa troca é maravilhosa. Que nem, por exemplo, vocês estão falando, né? Síndrome tal, hashtag, ó. Hashtag. blá, blá, blá. E o Matheus é síndrome único, né? Síndrome único raro. A gente fez o 2º exame genético dele e não aparece nenhuma criança no mundo igual a dele. São 2 deleções cromossômicas. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque senão a gente vai se alongar muito. Mas a gente não tem parâmetro. Mais desafiador ainda. É mais desafiador ainda, sabe? Mas não pode desistir, sabe? Não. A gente tá na luta e aconteceu. Então, assim... É um dia de cada vez, porque eu falo que o Matheus é uma caixinha de surpresa. Todos são. Todos são, porque como eu disse, apesar de a gente ter um diagnóstico, olhando para as crianças, não dá base, entende? Porque... O diagnóstico é um papel, né? Cada criança tem sua individualidade. Tem um nome, entendeu? Alguns sintomas conseguem, sim, você ter pode acontecer tal coisa. Pode. Não é certeza, entende? A criança, ela não vai nascer... As características que a Celina tem, outras crianças não têm, entende? E vice-versa. É importante, sim, é que nem eu disse, lógico que é, mas não é tudo. Não é. É legal porque o mesmo nome te proporciona trocas, né? Isso é legal, é mais fácil. Algo em comum e tal, né? Mas, assim, não impede de você, por exemplo, nós aqui, a gente sabe, né, o que tem diagnóstico, o Matheus ainda não tem, mas isso nunca impediu a gente de ter trocas, né, saudáveis, sadias e de crescimento, entende? Que é o que, assim, a gente está querendo, né, dizer, que é importante. Apesar de não ter, isso não te impediu de correr atrás, de buscar. E tudo mais. Não, de forma alguma. E não foi pequeno, vamos dizer assim, para você. Você sempre conseguiu agregar alguma coisa, né? Conversando com outras mães. Eu acho que é isso que a gente tá... Tadinho, ele tem tanta coisa, né? Judiação. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente tá numa luta dia após dia. Isso mesmo. Então tá, pessoal, esse episódio fica por aqui. Agradeço muito a você que ficou até aqui conosco, falando sobre maternidade atípica, os desafios, as partes boas, as partes ruins, vamos dizer assim, as nossas lutas, mas que você curte esse vídeo se faz sentido para você, compartilhe com alguma mãezinha para levar a informação à frente e não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Beijos, beijos, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.